Você tá com a camisa do Wolves, né? Só pra. Tô com uma camisa do Wolves. Tá bom, Já tá gravando, tá? Então eu vou me errar daqui a pouco. beleza. Vamos lá. Começando mais um Falácias da Bola. Quanto tempo eu não digo isso? Eu sou Rafael Maldonei e eu estou aqui com meu querido amigo Eduardo Santana, como sempre, né, Edu? Como é que você vai? Ah, muito bem. Agora finalmente a gente tá livre pra fazer o que a gente gosta de novo. Depois de o quê? 2, 3 meses. Finalmente, Faz um Falácias da tempo. Bola está de volta, hein? Pelo amor de Deus. Coisa linda, coisa feliz, estamos de volta, estamos voltando e hoje não é uma data qualquer. Hoje é uma data especial. Aqui estamos no episódio 21, chegando, mas é um dia muito especial, né, Eduardo? Ah, um dia de aniversário, né? Parabéns aí pro nosso querido Lelo, que tá fazendo seus 20 anos de idade. Não é bem. Brincando. É brincadeira, é brincadeira. Hoje, um ano da criação de Falácias da Bola. Estamos há um ano aqui. Há um ano vocês escutando a gente falando merda. Então, esse aqui é um episódio bem especial pra gente. Agradecer nesse apoio que a gente tem tido nesse tempo. E voltar a fazer o que a gente gosta. É, que aí a gente foi impedido de fazer algumas coisas, outras por tempo de faculdade, que as coisas se embolaram nesses últimos meses e a gente não conseguia se reunir para conseguir gravar, mas aqui estamos voltando e com muita coisa boa, né, Eduardo? Há muita coisa boa. A gente vai tentar fazer mais coisas nessas férias. A gente deu uma planejada, eu acho que vocês viram, quem estava acompanhando o nosso TikTok e o nosso Instagram, que a gente estava fazendo mais coisas, só que aí chegou a semana de prova e tudo foi por água abaixo, porque né, tem que passar, é importante nosso diploma, né? Mas agora tá, pelo que parece, tá tudo tranquilo e a gente vai retomar o nosso ritmo certinho e agora os programas vão voltar com a maior frequência, que é o que todo mundo quer. É isso, e a gente já vai começar com um negócio que a gente está devendo para vocês, que lembrando no começo da temporada, a gente fez um programa no terceiro episódio, a gente fez a nossa previsão da tabela da Premier League. E aí a gente vai ver agora se a gente acertou as previsões, se a gente errou tudo, o que é muito provável. Então vamos lá, já vou aqui, olha a estrutura que a gente vai fazer aqui, ó. Trocou de tela. Cara, e olha a tecnologia, Eduardo, Olha, que a olha a gente viu. tecnologia do Falácias da Bola. A gente acabou de Olha a aprender a tecnologia. mexer no OBS. Então isso aqui vai Não, melhorando com vamos. o tempo. Antes de começar isso, só mandar um beijo para Marcelo Bonora e Afonso Afonso, que deram as dicas para a gente utilizar isso aqui, certo? Principalmente Marcelo Então, Bonora, que foi Marcelo Bonora que até disse que se precisarmos de ajuda, ele estará à disposição. perfeito. Então, um beijo para ele Beijo, e tomara Bonora. que não precisemos de ajuda, mas se precisarmos, A gente liga pro ele estará homem. ali. Então vamos Vamos lá, começar? logicamente vamos começar. A gente começa com a parte de baixo da tabela, né? Ah, antes disso, só explicar que a gente vai fazer um sisteminha de pontuação que se você, no caso eu e ele, se a gente acertar exatamente onde o time ficou na tabela, a gente vai ganhar 3 pontos. Se a gente errar por um, a gente ganha um ponto. E aí no final a gente vai fazer meio que a comparação para ver quem foi o mais imbecil dos dois, entendeu? Acho Perfeito. que esse é o negócio, porque eu acho que vai ser bem difícil a gente acertar, né? Mas vambora. É, vai ser difícil que o primeiro, inclusive, eu pelo menos já errei. Eu tinha colocado o Luton como último, né? Como último colocado, com lanterninha da Premier League. Mas a gente viu que foi, na verdade, o Sheffield com a pior campanha da história da Premier League. Se eu não me engano, foi a pior. Se eu não me engano, acho que bateu naquele Derby County lá de sei lá quando. Mas Ah, foi o Derby a pior teve, se eu não me defesa da engano, história. 11 pontos, não foi o Derby, alguma coisa assim? Ah, então deve ter sido. Mas foi a pior defesa da história da Premier League. Sofreu gol pra caralho. E Nossa, aqui eu 104 gols e consegui trinta e errar. oito jogos é bizarro. Lembrando que esse time tomou 8-0 do Newcastle em casa. E esse time foi o time que eu coloquei em 20º, eu coloquei como lanterna, então 3 pontos pro pai. Começamos bem. E acho que vale ressaltar que uma dessas vitórias poucas do Sheffield foi contra o Wolves, tá? Obrigado, Eu acho Wolves, nada, por você nada ter mais digno. Nada mais judiado. digno. Que digno o que, cara? Pelo amor de Deus. Agora vamos pro 19º, que a gente também errou. Porque a zona de abaixamento, acho que a gente não acertou uma posição, né? Que a gente não esperava. Quer dizer, é que no começo da temporada a gente colocou muita fé no Burnley do Company. Mas, Lembrando que ele está no Bayern de Munique, então alguém é, também tem fé nele, mas não exato. foi na Premier League. A gente tinha fé, o Bayern tem fé, mas o Burnley não tinha. Até que o Burnley foi rebaixado. Em 19º eu tinha colocado o Sheffield. Aqui eu fui de Luton, né? Eu acho que o Luton surpreendeu um pouco porque até brigou para não cair.
Eu acho que foi uma temporada até digna do Luton, se você parar para analisar tudo, porque foram jogos em que os jogos do Luton, para mim, todos foram 4-3, 3-2, 5-4. Todos os jogos do Luton, para mim, o Luton fez 1-0 ou 2-0 e tomou a virada. Todos os jogos. Então era um time que, pelo menos ofensivamente, conseguiu se comportar bem na Premier League, mas tomou muitos gols e foi a segunda pior defesa, até com folga, só que não dá para disputar com o Sheffield, que tomou mais de 100 gols. Então. Mas acho que foi uma temporada digna até do Luton Town. Pô, foi muito digno. E, mas tem. Acho que pô, o Luton, o grande problema do Luton é realmente tomar muito gol, mas era um time muito legal de se ver jogar, não por futebol bonito, mas porque tinha grandes jogos, como você falou. Tinha uns 4-3, tinha uns negócios muito loucos, cara. Então, tipo, Eu foi lembro muito de bom acompanhar o um, Luton. de um 4-4 que me deixou deveras estressado durante as férias contra o Newcastle em St. James Park. Foi um dos jogos que eu mais fiquei puto nessa temporada assistindo o Newcastle, mas eu fiquei puto em muitos jogos, porque esse ano o time foi basicamente o departamento médico em campo. Mas Pelo, tudo bem, daqui a pelo pouco a gente chega no menos Newcastle. ficou numa posição boa com o teto do meu, então tá tudo certo. Em 18º, Eduardo, quem você colocou que seria o terceiro rebaixado? Ah, essa aqui eu errei por muito, foi minha primeira bola fora, eu fui de Bournemouth. Não tive fé em Solanke, não tive. Não Cara, tive se anime, fé nos pô, o cara é Cherries, foda, pô. não tive fé. Pô, Achei que o Bournemouth ia cair, tive muita fé no Burnley e me queimei aqui, errei. erramos porque eu coloquei o Everton, que por mais que tenha Hum, ficado perto e ficou na zona de rebaixamento algumas partes da temporada, muito por conta da dedução de pontos, que se não era pro Everton ter terminado em oitavo esse campeonato, o que saiu que é bizarro, o tá? que é bizarro, Se o Everton termina em oitavo, quebra as duas tabelas aqui, a minha, a sua, de todo quebra mundo. tudo. Porque o Shandait fez uma ótima campanha com o time do Everton, querendo ou não. Dash não dá, você me desculpe. Mas Cara, você viu? Eu vi ontem, eu esqueci de te mandar. Era um post que era tipo uma criança lá na Inglaterra, tipo, tipo, você tem que ir vestido na escola como seu ídolo. seu ídolo no futebol. E o cara, a criança foi de Xandite. Pô, O Shandite não torcedor dá. do Everton foi de Xandite. O cara foi retrancadinho, mano, fazer a prova ali. O moleque é gênio. Fechadinho, três volantes. E o retrancadinho funcionou, mas eu não tinha botado fé nesse Everton. Eu botei que ia ser rebaixado, eu errei também. Até agora, eu pelo menos só consegui um ponto, então assim. Ah, tamo com quatro por enquanto, tamo bem. E o Quatro pontos. 17º, aquele que fica do ladinho da degola, que foi o Forest, mas eu também já errei que eu coloquei o Bournemouth, eu tava seguindo a sua linha de raciocínio, mas eu não botei tanta fé no trabalho do Iraola com o técnico do Bournemouth e também do Solanke. Eu critiquei Shandash, critiquei o gênio, botei em 17º. Mil perdões, já peço desculpas a todos os quatro torcedores do Everton aqui no Brasil. Perfeito. É, não, não criticarei mais. Próxima temporada, o Shandash vai levar o Everton para a Champions League e eu tenho 100% de certeza disso. Obviamente não, Você mas vai sim. ser cobrado depois. Que isso, cara. Quando a gente fizer a previsão de novo, né, que quando a temporada for começar de novo, a gente vai fazer uma nova tabela e a gente vai errar tudo como sempre, mas o Eduardo vai colocar o Everton como o top 4 da Premier League. Ah, o Everton vai terminar em terceiro com a melhor defesa, você vai ver. E o Não pior vai, ataque. mas vai. Ah, pior ataque não dá. Pior ataque não dá. Tem o Wolves ainda. Calma, não, calma lá. Eu tô Calma brincando, lá, eu tô pô, calma brincando. cunha. E o 16º? Cara, 16º. 16º eu fui de Nottingham Forest. Time que ficou E a até o gente limite. concordou. A gente concordou, foi o primeiro, eu acho que a gente concordou. Talvez o único, porque eu não lembro. Mas foi um time que até o limite ficou brigando ali pra não cair. É um time que Merecia cair. tem peças interessantes, mas é um time que não se encaixa. Ali o futebol no Espírito Santo não conseguiu deixar sua cara nesse time, mas foi um time que pelo menos terminou a temporada bem com os últimos três jogos com duas vitórias e quase venceu do Chelsea, tomou a virada ali no final, mas foi um jogo que o melhor time em campo foi o time do Forest. Então, eu acho que a perspectiva é boa para a próxima temporada, até com a vinda do Carlos Miguel. E ainda vai ter o Murilo, o Danilo.
Gibbs White, Hudson-Odoi, o mesmo time de sempre, então eu acho que o Forte tem tudo para fazer uma boa temporada e terminar em 15º no próximo ano. Lembrando que tem que ver se o Carlão Miguel vai ser titular desse time, Hum. porque o Mas é que David, se ele vai jogar. a posição de goleiro do Nottingham Forest foi um problema na última temporada, então eu Não acho só que. na última. Desde que o Mas eu acho Forte que subiu, já foram tipo mais de 5 goleiros contratados. E ninguém consegue jogar. o Navas, É bizarro. Vlachodimo, Cels e o Matt Turner e outros três, acho. E agora o Carlão Miguel. E o Forte vem para uma boa temporada no próximo ano, vai terminar em 15º. Eu confio. É, Não eu sei. acho que o Forte também. Eu queria muito que o Forte caísse. Porque eu não tenho tanta afeição Ah, pelo eu não Forte. tenho nada, eu não tenho nada a favor nem contra o Forte, só, né, torcer a favor dos nossos meninos, de Murilo, do Carlos Miguel e até do Danilo, mesmo sendo palmeirense, um jogador que Danilo é um é cara que é que gênio. eu gosto muito, um bom volante que quem sabe vem para a seleção aí no futuro. Eu acho que essa vaguinha era dele se o Ederson não tivesse tido essa temporada bizarra lá na Atalanta. Então, é um time bem interessante assim para os brasileiros acompanharem pro futuro. Eu quero muito ver como o Carlos Miguel joga na Europa, porque eu já estou com saudades. Filho da O puta. cara nem Pode saiu seguir. ainda. E vamos lá pro. Amor e ódio, né? Agora é o 15º? 16º, que é o. Que é, 15º, 15º. é que a gente não comentou que o Brentford foi o 16º na vida real. Ah, Brentford foi o 16º e o 15º foi o Burnley. E 15º também coloquei o Burnley, mas se na verdade foi o Everton, a gente já falou um pouco do Everton. Mas sobre o Uhum, Brentford, que vale ressaltar que lá a gente estava, né, o Ivan Toney fora praticamente da temporada uhum. inteira, o que condizia muito com o desempenho mais fraco do Brentford, só que acho que foi mais fraco do que a gente previa, É, que a eu gente acho não falou do que Brentford ainda. eu acho que a gente esperava que com a volta do Tony o time voltasse a jogar o futebol que jogou nas últimas temporadas. Só que não aconteceu. Não O foi Tony assim. voltou e o time jogou do mesmo jeito que estava jogando antes. E um time muito inconsistente, um time que não tomou muitos gols, mas e fez muitos gols até, se você analisar o elenco, mas não só não ganhava. É um time muito inconsistente. Esse time do Brentford nessa temporada, eu acho que vai precisar de reforços para a temporada que vem, porque tá se aproximando, eu acho, desse pelotão lá de baixo. Então é um negócio para ficar de olho e também uma temporada complicada pro próprio Thomas Frank, né, que teve a morte do pai e tudo. Essa aí eu não sabia. Então é, foi uma temporada conturbada pro Brentford, mas não caiu, então acho que tá de bom tamanho. E é um time que tem um elenco bom, assim. Tem Belmo, tem o Issa, tem Norgard no meio campo, que é bom meio-campista. Tem uma zaga que tá se formando. Tem o Flecken no gol, que é um ótimo goleiro. Então não é um time que eu preveria como algum time que fosse rebaixado nas próximas temporadas. Na próxima, por exemplo. E nessa até que a gente tinha feito, né? Que acabou terminando em Uhum, 16º, cheio de problema. Mas é um time bom, é um time que tem uma estrutura legal, tem uma gestão boa, né? Tem um estilo de contratação bom também. Então é um time organizado e que acho dificilmente que vai cair. Acho que foi só uma temporada de um deslize, mas que acho que para a próxima temporada já vai arrumar e acho que não vai subir tanto, mas vai subir pelo menos umas duas, três posições uhum. aí, vai ficar mais perto do meio da tabela do que da degolinha. Eu só tava confirmando ali o bagulho do pai do Thomas Frank pra eu ver se eu não tava falando merda, mas é verdade sim. O pai dele morreu durante esses últimos 10 jogos da Premier League, foi antes do jogo contra o Bournemouth, e eu tenho certeza que isso deu um baque grande no elenco e no próprio Thomas Frank, então toda a força pra ele e eu acho que o time tem tudo pra se recuperar na próxima temporada. Poxa. E agora indo pro próximo, que é o 14º, que eu coloquei o Brentford. Wolverhampton Wanderers, Wolverhampton Você Wanderers. conseguiu Coloquei em cravar. 14º, cravei a posição do Wolves na tabela, mas não, Você é um canalha. cara, esse time cheirava 14º. Perdeu o Rubem Cheirava, Neves, não cara. podia contratar, perdeu o técnico 5 dias antes da temporada começar. Pô, Não, vale ressaltar que a gente fez isso antes do Lopetegui sair. Então, perfeito, perfeito.
A gente tava na esperança de que o Lopetegui ia fazer um trabalho bom, Eu, ia eu ser da ainda acho que hora. se fosse depois do Lopetegui sair, eu teria colocado mais embaixo até, talvez. Não, até Então, eu colocaria mais embaixo. mas 14º que eu cravei, estou muito feliz com isso. Quem não tá feliz é o nosso querido Lelo, mas acontece, né? Você com Ah, essa camisa do Wolves aí. assim, ó, Abre um sorriso, que seu time tem uma perspectiva boa pro futuro agora. Vai poder contratar de novo, já tá contratando, né? já estamos Se quiser contratando. até falar sobre, Não, agora eu vou falar sobre o meu time a temporada inteira. A gente tá 4 meses sem falar do meu time, então eu tenho que falar do meu time. pode Assim, falar. e também vale ressaltar que desde que a gente pôde gravar, o meu time só começou a perder. O Wolves só se fudeu. A gente começou a degringolar, tudo dava errado. O Gary O'Neill não sabia o que fazer da vida dele, cheio de lesão. O Matheus Cunha se machucou, a gente ficou sem atacante por 6 jogos na temporada. Ficou jogando os moleques da base horríveis. Não sabe dominar uma bola, não sabe chutar. É uns Fábio Silva 2.0, 3.0. E aí a gente, né, degringolou. A defesa era uma merda, porque o Kilman é horrível, o José Sá é tenebroso. Por mais que salvou muito essa temporada, é horrível ainda. O Dawson não jogava porque lesão e é velho. Velho não corre. E aí Ó, olha o foi um etarismo. acúmulo de coisa. Não, calma lá, pô. E aí foi um acúmulo de coisas que acabou com o meu time. Mas, em geral, como temporada, eu acho que a gente ainda pode levar saldos positivos aí. Não deve ter nenhum torcedor do Wolves assistindo a gente. Só eu mesmo. Ah, Mas assim, teve temporada de Pedro Neto, a gente teve o Matheus Cunha jogando muito, João Gomes. exato. Não, os principais jogadores jogaram muito bem. O Pedro jogou muito, o Cunha jogou muito, o João Gomes jogou muito, o Leminar jogou muito, o Aitino Ri jogou muito. Então, assim, tivemos bons talentos individuais, mas o coletivo, por mais seja um coletivo que o time é unido, não funcionou no Uhum. final da temporada. Mas funcionou porque a gente ganhou do Chelsea 2 vezes, ganhamos do Tottenham 2 vezes, ganhamos do City. Era pra ter ganho do United, tá, né? Perderam do Coventry. Perdemos Foi do uma Coventry. temporada. Depois do jogo. Não, na verdade, depois do jogo do Coventry que as coisas começaram a desandar. E já teve nego que falou isso lá dentro do clube. Eu não lembro quem que falou. Eu acho que foi o Semedo, mas eu não tenho certeza. Que depois do jogo do Coventry eles perderam a moral e puta, o time caiu e ninguém conseguiu salvar ali. Caiu o Matheus Cunha se machucou, o Pedro Neto já estava machucado, e aí veio uma sequência de coisas ali que só pioraram. Se você parar para analisar aqui, os últimos 5 jogos do Wolves foram 4 derrotas na Premier League. E se você pegar um recorte maior, você vê que é pior ainda esses últimos Exato. 10 jogos assim do Não, foi Wolves. Então, horrível. A gente só ganhou um jogo nos últimos 10. A gente ganhou um, empatou um e o resto tudo perdeu. Vou conferir aqui, mas eu acho que era exatamente isso. Foi tipo. temporada sensacional do Wolverhampton. Parabéns. E vale só apontamento aqui: a Eslovênia tá ganhando da Sérvia aos 80 minutos Tá ganhando? por 1-0. Perfeito. Eu não sei quem que é o cara que fez o gol, porque eu não conheço o cidadão. Com certeza não deve ter sido o Oblak, Não, não foi. mas Foi um maluco que eu não conheço. perfeito, deixou. Ó, os últimos 10 jogos. Puta merda, foi horrível. A gente ganhou do Luton em casa por 2-1, sofrido. Empatamos com o Forest e empatamos com o Burnley. O resto Aí a é gente uma perdeu tudo. pica. O autor do gol, só pra gente trazer a informação aqui, é Zan Karsinik, né? E deixa eu Onde joga esse descobrir. cidadão? Onde é isso que eu quero descobrir agora? Onde joga Nossa Jan? senhora, ele joga no Celje. Eu acho que é da própria Eslovênia mesmo. É da Eslovênia, é um time da Eslovênia. Ah, que E legal. jogou no Ludogorets. Muito, muito É o bacana. segundo gol dele pela seleção da Eslovênia aí, pra você que quer informação. A gente também é informação Joga no nesse nível de Celje, altura. grande jogador. Grande jogador que acabei de descobrir que existe. Parabéns pra ele. E Perfeito. todo sucesso Eslovênia. Então, com esse Ah, plano, você cravou, eu consegui errar, porque não ia botar meu time tão pra baixo. E aí, o nosso 13º, eu coloquei o West Ham, mas na verdade foi o Fulham. eu coloquei o Brentford, eu já expliquei, eu achava que o Tony ia levar o time mais pra cima. Não, a volta dele, na verdade, isso não aconteceu. Foi uma bagunça esse final de temporada do Brentford. O Fulham, que fez uma temporada de Fulham, terminou em 13º, um time chato de se jogar Muito
Exato. principalmente em casa, é um time muito forte dentro de casa. E um time que fez uma temporada digna, não correu nenhum risco assim de rebaixamento, também não brigou lá em cima, um time de meio de tabela, Ele e foi o que brigou por essa aconteceu com o Fulham. posição mesmo durante a temporada e ficou Eu ali. coloquei, Uma eu temporada até coloquei o difícil. Fulham como 12º, uma posição na frente, mas era onde a gente esperava que o Fulham terminasse, mais ou menos. É, eu tinha confiado um pouco mais no Marco Silva, que temporada passada, né, na outra, não essa. O Fulham tinha ido muito bem, tinha terminado acho que tipo em nono, assim, tipo, tinha pego uma posição muito boa. E aí eu botei eles em décimo, né, mas acabou não correspondendo, eles terminaram em 13º. Mas foi uma temporada ok. Acho que teve uns problemas ali, acho que a saída do Mitrovic abalou muito, porque o Jimenez não conseguiu entregar. E O aí, Mitrovic fez uma falta, né? Porque é, ele estaria o quê? Top 10 centroavantes da Premier League, estaria com com certeza. facilidade, eu acho. Então, ele é um ótimo centroavante no time. E um dos problemas, eu acho que não foi um problema até do Fulham, mas de todos esses times, é que o nível da Premier League dos times intermediários subiu muito, principalmente nessas últimas 2 temporadas. Então você vê muito mais times é, incomodando os times grandes lá em cima. A gente tem o Villa, a gente tem o Newcastle, a gente tem o Brighton nas últimas temporadas, não West tanto Ham. nessa, mas o West Ham. A gente viu o Wolves em algumas temporadas anteriores também, então o A nível. gente incomoda. É, nas temporadas recentes a gente incomodava por Uhum. posição, agora a gente incomoda porque ganha às vezes de times de Big Six e dá trabalho. Então você vê que o nível desse, sei lá, top 10, 12 da Premier League tem que ser elevado, então é difícil você chegar lá. Então, não é um demérito do Fulham ter ficado algumas posições atrás, eu acho que até foi uma temporada bem digna do time. Acho que essa temporada de meio de tabela aqui de Premier League foi uma das melhores, porque os times, tipo, trocavam de posição o tempo todo. Então Sim, sim. O Wolves, tipo, ficou muita parte em décimo, em nono, e aí perdeu os últimos jogos e caiu para 14º, porque o Fulham começou a jogar muito, o Palace se reencontrou, a gente vai falar do Palace mais tarde, mas o Palace se reencontrou, o Brighton inconsistente, mas sempre ali naquele bolo. O Uhum, Fulham sempre muito bem também. Então até que você vê a diferença de pontos é apertada entre esses times. E aí você vê ali do Brentford pro Forest, assim, já tem um gap maior, né? Do Everton uhum. para baixo já tem uma diferença maior. Mas entre eles ali nesse meio é tudo bem O meio muito embolado. bem brigado, sim, sim. Exato. E qualquer um podia ter terminado em qualquer posição. Então, tipo, o Bournemouth podia ter terminado em 14º, mas também podia ter terminado em nono, por exemplo. É um meio de tabela bem interessante que a Premier League proporciona pra gente. Que, tirando o Manchester City, né, porque tem a porra do Guardiola, ainda é uma liga muito imprevisível, assim, de você se analisar, porque tudo pode acontecer, literalmente tudo. Só que, numa liga em que o time com o melhor ataque e a melhor defesa termina em segundo, só porque existe um careca que, Como diria Vitinho. que bota 4 jogadores, 4 zagueiros atrás e dá certo, que foda-se, vou botar os Stones de volante e dá certo, aí é foda, entendeu? Mas se você tirar esse careca, que, glória a Deus, eu imagino que saia, pelo menos depois da próxima temporada ou daqui a 2 no Acho que na mínimo, próxima, depois da próxima ele sai. aí a gente vê uma liga ainda muito parelha e de muita instabilidade assim de posição. Tem temporada que você termina em quarto, em oitavo, nono, é bem legal de ver Premier League, de você se acompanhar, tirando o Manchester City, obviamente. E, tipo, qualquer time você pode perder um jogo. Porque, por exemplo, o, o City, por exemplo, no começo da temporada, teve um jogo contra o Sheffield, acho que foi na segunda ou terceira rodada. O Sheffield é horrível, é uma merda. E o City é o City, tinha acabado de ganhar a Champions. E foi um jogo que o City deveria ter perdido. O City quase perdeu um jogo pro Sheffield na segunda ou Uhum. terceira rodada. E o Sheffield foi uma das piores campanhas da história. Então, assim, a Premier League é totalmente imprevisível de resultados também, tipo, não, tipo, o City não vai ter vida fácil contra nenhum dos times, mas o City vai conseguir ganhar os jogos porque o City é muito superior a todo mundo e vai conseguir quebrar o sistema dos caras em 3 segundos. O que não acontece no Molineux, porque o Craig Dawson bota o Haaland no bolso. Calma, Mas pai. qualquer outro time, por exemplo, o Liverpool. O Liverpool, aquele sofreu com. Eu tenho certeza que o Liverpool sofreu com a maioria desses times em qualquer jogo. Com certeza. O Liverpool era um time que ou ganhava com o gol no último minuto ou não fazia o gol e terminava 1-0 com 30 finalizações. Exato. Que foi o que acabou acontecendo com o Liverpool no final da temporada. Que o Liverpool criava, perdia muitas chances de gol e até
ficou fora da briga do título por conta disso, mas eu acho que a gente tá se adiantando já, em falar É, a gente lá em cima. fala mais tarde. Vamos voltar aqui para o 12º lugar, que eu fui de Fulham, como eu já falei. Eu, Você eu fui de colocou, Wolves. foi de Wolves. E aí ficou o Bournemouth, né? A gente falou um pouco do Bournemouth que não esperava isso, mas Teve uma temporada o sensacional time do jogou Bournemouth. muita bola. O Bournemouth foi impressionante. Solanke jogou muita bola, artilheiro total. Tiveram outros ótimos jogadores também, um time coletivamente muito bom. Funcionou bem esse Bournemouth, que tinha feito contratações muito interessantes no começo da temporada. Trouxe o Max Aarons, trouxe o Alex Scott, que era promessa, que jogou bem também. Além de outros reforços que eu consegui me esquecer agora, o que é um milagre, o que é inacreditável. Um Mas time é um time que consistente. dentro do Vitality era muito chato de ganhar. Muito, Exato. E o muito, Wolves muito ganhou. chato. E a gente tomou 2-0. Mas tudo bem. E aí o 11º aqui, a gente tá Aí caminhando um quebrou a pouco em banca. cima, mas é o Brighton, tá? O Brighton que terminou em 11º, uma campanha mais fraca do Brighton essa temporada, como a gente apontou num episódio de meio de temporada, acho, que a gente destacou que o Brighton fazia sentido o Brighton perder ritmo nessa temporada por conta de que perdeu muitos jogadores importantes, repôs, mas não com jogadores prontos para jogar, né? Por exemplo, o João Pedro chegou também e não é um cara goleador, como a gente sabe, Ele mas fez foi muitos gols, mas importante. muitos gols de pênalti, se você Exato. parar para analisar. De bola rolando, ele não foi um jogador tão produtivo. É um Brighton que eu acho que as equipes meio que entenderam como o Brighton joga. O Brighton do De Zerbi, por exemplo. E foi muito bem marcado, principalmente o segundo turno do Brighton foi um segundo turno muito fraco. Se você analisar pelo primeiro turno, não foi tão mal assim. Então, eu acho que foi uma temporada, no geral, bem inconstante da equipe e se esperava muito mais. Se esperava muito mais desse time, mas para o futuro ainda a perspectiva para esse time ainda é muito alta. É um time que ainda está fazendo muito além do orçamento que tem. Então, nada de ligar sinal de alerta, nada assim. Mas foi uma temporada aquém do que a gente esperava assim do Brighton. E acho que isso resulta muito na saída do De Zerbi. O De Zerbi sai do cargo por conta própria, é ele que pede demissão, ele pede Uhum. para sair do Brighton. Ainda tá sem clube, né, no momento dessa gravação, que a gente tá gravando literalmente no dia do nosso aniversário, né, dia 20 de junho, né, e o Brighton já traz um técnico bom, eu não conheço tanto trabalho ainda, né, mas já traz o técnico do St. Pauli, que subiu pra Bundesliga, sendo campeão da Bundesliga 2, e é o técnico mais jovem da história da Premier League vai ser esse cara, que acho que ele tem 31 anos. Então, me Cara, 31 parece é ser um muito. técnico perfil Brighton. Não sei porquê, mas eu tenho essa sensação. A gente vai analisar. São Mas vários times com técnicos jovens que teremos na temporada que vem. A gente vai ter o McKenna no Ipswich, a gente vai ter agora o ex-técnico do São Paulo no Brighton. o O Gary Le O'Neill já é Gary jovem O'Neill, também. a gente, deixa eu só confirmar que, se eu não me engano, o Leicester acabou de confirmar seu novo Acabou técnico. de confirmar Steve Cooper. Steve Cooper é o novo técnico do Caralho, o Leicester. Leicester quer Parabéns. ser rebaixado, mano. Desculpa, velho. Parabéns para Caralho, a equipe do Leicester. Steve Cooper, mano. Esse cara é horroroso. Esse cara tava Vamos- afundando o Forest, pô. Gi- Esse cara é horrível. Parabéns. Parabéns. Pô, vai Parabéns. atrás do. Eu vi uns caras nos comentários lá falando, pô, e o Graham Potter? Pô, o Graham Potter tá sem time há tempos. É um bom treinador, apesar de ter feito coisas ruins no Chelsea. Foi muito bem no Brighton. É um cara que caberia muito bem no Leicester, inclusive. Com Mas certeza, com Steve certeza. Cooper não é um técnico perfil Leicester City. Que o Leicester tá achando que quer brigar pra não cair de novo. Mas o Leicester é um time que é pra brigar, não pras cabeças, né? Mas pra parte de cima Mas, da tabela, pô. mas a gente vai estar vendo muito essa disparidade entre a Championship e a Premier League. Eu acho que todo time que sobe vai subir com dificuldade. Vai. Então, essa primeira temporada tem que ser uma temporada de estabilidade, uma temporada de tentar se manter. Eu acho que foi isso que a galera do Leicester pensou, Muito provavelmente. mas vamos ver como que isso vai se dar na prática. E, assim, falando bem por cima aqui agora, Eu- os times que subiram nessa temporada são melhores do que os times que que subiram na temporada passada. Então, eu acho, pelo menos, Sim, tem mais qualidade. os times que subiram agora têm mais qualidade e vão conseguir brigar mais.
Só que é questão de ver na prática como isso tudo acaba acontecendo, né? Acho que vai ser uma Premier League bem mais disputada em questão geral, né? Não tô falando de título Uhum. nem nada, tô falando de tabela mesmo. Porque sobe um Leicester que sempre foi um time encardido, sempre foi um time chato, já foi campeão recentemente, por mais que vai fazer 10 anos daqui a uns 3 anos, né? Já faz 7 anos, mas é um time encardido ainda. Tem um Southampton que é sempre muito chato de se jogar contra, fazia muito tempo que não era rebaixado e foi rebaixado, mas conseguiu subir. Que se fosse o Leeds também ia ser o mesmo trabalho, então são times muito parecidos. E o Ipswich que é uma novidade, que Uhum. ganhou de time de Premier League temporada passada, que eu não quero comentar sobre isso, Ganhou do mas Wolves, tá? Só pra vocês que não estão sabendo. é um time chato e é um time organizado, consigo É um time manter. organizado que joga pra frente. É um time que joga ofensivo, gosta de ter a posse de bola, de atacar, que era o mesmo estilo do Burnley que subiu do Company. O problema é como esse time vai conseguir fazer isso na Premier League com menos talento do que as outras equipes. Porque o Ipswich que subiu era a 16ª maior folha salarial da Championship. E na Premier League isso com certeza será a última folha. Perfeito. Então a gente tem que ver como que o Ipswich vai conseguir conciliar isso, porque subiu antes da hora, entre aspas, porque era um time que não tinha a folha e o investimento para subir, mas subiu pela bola jogada. Agora vamos ver como isso vai traduzir na Premier League. Ah, e eu só não falei, eu botei o West Ham em 11º. A gente não Ah, que a gente falou do acabou não Brighton, eu mencionando. acabei esquecendo, eu coloquei o Palace que ficou em décimo, que fez uma recuperada maravilhosa com o Oliver Glasner. Eu sempre quis falar disso, porque eu acho um trabalho incrível do Oliver Glasner, que é um técnico muito bom, que foi aquele técnico do Frankfurt campeão de Europa League, que encantou o mundo, querendo ou não, que todo mundo falava de Frankfurt naquela época, foi esse cara. E agora ele tá no Palace, né, assumindo o lugar do Roy Hodgson, e ele também é um técnico jovem, e é um cara que fez o Palace jogar futebol. Ah, Incrivelmente, fez o Palace ganhar do o, Liverpool em Anfield, ganhou um monte de jogo difícil, começou a fazer gol a rodo o Palace, e aí resulta muito nesses últimos 5 jogos, são mais jogos que isso, tá? Mas nesses últimos 5 jogos que a gente tá vendo o recorte aqui de 4 vitórias e um empate. se eu não me engano, acho que o segundo turno do Palace era de, não sei se de Champions League, mas eu acho que era de Europa League, se vocês considerar Tem só o chances de segundo ser de turno. Champions. Porque foi um segundo Então, turno bizarro, o Palace não começou bem e acabou se recuperando no final da temporada. A dupla Ezio e Olise passando, enfim, não Mateta vou, começou não a vou ser jogar muito, muito. não vou ser muito gráfico aqui, mas ganhando Perfeito. de todo mundo. Acho que tem o Mateta tem, fazendo gol a rodo. É um time muito chato, um time muito físico e conseguiu fazer o que eu esperava do time, porque eu coloquei o Crystal Palace em 10º. Ó, o Oliver Glasner, ele fez 13 jogos pelo Palace, com 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Sendo que essas derrotas foram lá no começo, né? Que o Uhum. time começou perdendo pro Tottenham, e aí empatou com o Luton, empatou com o Forest, e aí perdeu para Bournemouth City, que aí, né, foi um começo mais complicado, mas aí ganha de Liverpool no Anfield por 1-0 e depois fica 7 jogos invicto, que são os últimos 7 jogos da temporada. Vem Se eu não me goleando engano, o West Ham, vencendo o Newcastle, empatando com o Fulham, goleando o Manchester United, vencendo o Wolves e acabando com 5-0 em cima do Aston Villa. se eu não me engano, essa vitória contra o Liverpool foi o jogo que selou que o Liverpool não brigaria pelo título da Premier League essa temporada. Acho que Se foi. eu não me engano, tá? Porque eu acho que foi esse jogo que o Liverpool teve, sei lá, mais de 20 chutes a gol, perdeu vários gols cara a cara, o Salah chutando na trave, e com um golzinho do Mateta ali no começo, o Palace levou a vitória. Então, se eu não me engano, Eu foi lembro esse desse jogo. jogo, eu fiz esse jogo lá na rádio, né? E eu lembro que o Henderson, acho que era o Henderson que tava no gol do Palace, ou era o Johnston, né? Eu acho que era o Henderson. Ele fez, tipo, umas 8 defesas, catou muito. Tipo, então acho que foi exatamente isso que você tava falando. Foi tipo um bombardeio do Liverpool e o Palace defendendo, conseguiu um ataque ali. Acho que tinha sido até uma bobeira do Van Dijk, que fez o Palace fazer o gol. E aí o Palace vence, ganha confiança e o Liverpool acaba perdendo e não tendo mais Uhum, chance de disputar o título da Premier League. E aí a gente vê essa terceira colocação do Liverpool que a gente vai falar mais pra frente. perfeito. Foi uma ótima temporada do Palace, muito, muito, muito legal de ver. Um time que sem o Zaha soube
se portar bem Jogou ofensivamente. melhor. Teve uma reposição até, como você disse, melhor. Acho que perdeu um pouco dessa dependência do Zaha e o time começou a jogar mais coletivamente. E a gente viu os frutos aí e tem uma perspectiva bem boa para a próxima temporada, tentar brigar ali por Conference, quem sabe. Mas tem que ver os outros times, se vão se reforçar e tudo, e se o Palace vai perder alguém. A gente vai ter que olhar isso mais para frente. Perfeito. Agora indo para o. É, em décimo eu já tinha falado que eu tinha colocado o Fulham, né? Acabou sendo o Uhum. Palace. Eu cravei o Palace em décimo, É, estou muito cravou feliz com mais isso. um. E aí, Três cravadas por enquanto. eu tenho nenhuma cravada. Parabéns. Acho que só cravei, logicamente, o campeão, mas a gente vai falar lá pra frente. Em nono ficou o West Ham. Eu tinha colocado o Tottenham pelo fator onde está o Harry Kane, que tinha ido embora. Uhum. E aí era uma justificativa plausível, mas na verdade ficou o West Ham, que fez uma temporada das mais medianas da história. O final da temporada do West Ham foi muito ruim. E era um West Ham que não jogava futebol. É um West Ham que ganhava sem jogar. Muitas vezes no Ou talento individual do Paquetá, do Kudus. É do um time que Bowen. não. Do Bowen também. É um time que não. Se você parar para ver um jogo do West Ham, parece que. Sei lá, o time abdica muito de jogar futebol, um time que se defende demais. E se você vê, por exemplo, o jogo contra o Newcastle, é um time que abriu o placar. Na verdade, o Newcastle abriu o placar, o time virou com a entrada do Kudus, e aí o time voltou e se recuou de novo, e tomou 2 gols. Então, um time que consegue jogar ofensivamente, consegue ter muitas opções de ataque, o Paquetá jogando muito, destruindo essa temporada, e infelizmente eu acho que ele vai tomar um ban perma da Premier League, Ai, Paquetá. né? O cara quis fazer a Pô, jogadinha, mas tudo desde que eu bem. falei que eu amo o Paquetá, Paquetá só se fudeu. Tá vendo? Essa é uma mensagem para todos que estão assistindo. Não amem Lelo Não, Maldoné, calma porque. lá, calma lá. Não, tô brincando, tô Aí você brincando. É passou do brincadeira, é ponto, aí você brincadeira, passou é do ponto. brincadeira, é brincadeira, é Você passou brincadeira. do ponto, aí Brincadeira. acabou a brincadeira. Acabou a Se brincadeira. eu começar a falar de Mas, outras coisas aqui, você tá fudido. mas o. Cara, foi uma temporada boa até do West Ham. Acho que a gente esperava menos, até porque eu botei A gente na esperava metade de menos. baixo. Você Ele deixou colocou também. terceiro. E aqui foi o meu momento asno, meu momento burro que eu coloquei o Aston Villa em nono. Não confiei. Errei, fui moleque. Peço perdão a toda a torcida do Aston Villa. A pequena torcida do Aston Villa, que a gente vai falar mais pra frente. Em oitavo eu coloquei o Brighton, que na verdade ficou o Manchester United, que a gente não esperava uma campanha tão horrível quanto foi. Nossa, o Manchester United foi uma bagunça. Foi um dos negócios mais. O ataque do Manchester United foi, assim, Inacreditável. assustador. Você parar para analisar e você pensar que o Manchester United fez 3 gols a mais que o Bournemouth na temporada de Premier League. E eu tomei 4 gols em um jogo destes desgraçados. Então, foi uma temporada muito aquém. Eu acho que a gente estava bem confiante no trabalho do Ten Hag com a continuidade, porque terminou muito bem a temporada passada, se você parar para analisar. E um Ele é time um que bom começou. técnico. No fundo, Ele ele é é um um bom bom técnico. técnico. Ele é um bom técnico. Ele só é meio maluco, Ele é um mas ele é cara um bom técnico. difícil. E a gente olha. O United no fim da temporada passada terminou bem, esse ano entrou sem maiores dramas, porque não teve mais o negócio do Greenwood, não teve o drama do Cristiano Ronaldo. A gente pensou, o time vai entrar focado e vai jogar o futebol do Ten Hag. Isso acabou não acontecendo, o ataque não rendeu, tanto que Ah, mas o United teve muito problema, mano. Teve teve muito o problema de negócio da lesão, compra, teve o Rashford indo pra balada, que afetou o time, e quando ele volta ele mete um golaço no Molinoa, então teve muitas, acho que teve lesões também, algumas teve preocupações problema com de o lesão, Eriksen, Mount, principalmente defensivamente, porque a McTominay, gente viu até Johnny Evans jogando muitas vezes. Luke Shaw ficou fora a temporada inteira, e aí forçou o E Dalot jogar de lateral esquerdo, e foi bem. Mas o United é uma bagunça e a gente vê até no momento que o Sancho sai do time, ele volta a jogar futebol. Então, é... mas eu acho que o problema não é o Ten Hag, não é especificamente, obviamente ele tem problemas, mas não é o problema, não é ele, o problema é o clima, o Manchester United, tudo que envolve os Glazers ali, eu acho que esse ano foi mais forte em cima do clube de Manchester, do maior da Inglaterra, que eu acho que vai ter que mudar, dar uma reformulada no elenco para a próxima temporada, que eu acho que não dá para você.
tentar disputar coisa com Eriksen, mais Casemiro, Johnny Evans não dá para jogar, Johnny tem, Evans. o Casemiro tá mal, você tem que dar uma reformulada, tem que mudar esse elenco, porque é difícil você tentar brigar por coisas assim, até conseguir o título de, de FA Cup, né, mas foi um jogo que o time Foi abdicou muito de, mais erro do City também do um que time que do. abdicou de jogar bola e ganhou, mas tá tudo certo, isso faz parte do futebol. Mas o United vai precisar reformular esse elenco, sim, para mais para frente. Se quiser brigar lá em cima, e eu tenho certeza que o Manchester quer. E aí, indo pra sétima colocação, eu tinha colocado o Aston Villa, que a gente já vai falar. Ah, eu nem Na falei o verdade, meu foi o oitavo, eu Newcastle. tinha colocado o Chelsea. Que eu pensei numa melhora do Chelsea da temporada passada para essa, só que eu não confio que fosse uma melhora tão significativa assim quanto ela foi. Eu achei que ela ia ser mais gradual e o Chelsea acabou cavando essa vaguinha europeia É que era e pro Chelsea ter terminado em um oitavo mesmo. Mas aí veio essa sequência aí maluca que ninguém sabe como aconteceu. Quer dizer, por Cole Palmer, né? Mas uhum. aí o Chelsea conseguiu a sexta colocação na Bacia das Almas, porque acho que foi tipo nas últimas rodadas. Então, em tese era pra Ah, você ter cravado, mas. Chelsea terminou com 5 vitórias seguidas, não sei o recorte anterior, mas é Exato. bizarro você terminar com 15 pontos de 15 disputados para terminar uma Premier League, por exemplo. E aí, né, o Newcastle ficou em sétimo, acho que você é um cara que pode falar melhor aí sobre o que aconteceu com o novo Castelo nessa temporada de Champions League, que prometia tudo e não entregou por alguns motivos extracampo e departamento. Eu acho que foi uma temporada muito de altos e baixos do Newcastle. Eu coloquei o Newcastle em quinto, já vou me adiantar. Mas eu falei até no negócio anterior que eu acho que o Newcastle não tinha contratado um elenco para disputar a competição europeia. E eu acho que isso ficou bem claro quando a gente analisa. Uma temporada que teve momentos muito altos, tiveram o 5-1 no Aston Villa na estreia da Premier League no St. James Park, com o gol do Tonali. A gente teve Bayern. o, a gente teve o 4x1 para cima do PSG. A gente teve o 8-0 para cima do Sheffield. Foi uma temporada que tiveram jogos sensacionais. A virada maluca de 4-3 contra o West Ham. Então, foi uma temporada que tiveram jogos bons. Os jogadores, especificamente, que não se lesionaram, que eu já vou tocar nesse ponto, jogaram muito bem. Foi uma temporada sensacional do Bruno. O Isaac fez uma temporada bizarra, jogando demais. Anthony Gordon também fez uma temporada sensacional com mais de 10 gols, mais de 10 assistências. Então, foi uma temporada muito boa desses jogadores. O problema é que a gente não teve a espinha dorsal do time. A gente teve lesões em Joeliton, o Willow, que se eu não me engano jogou 8 jogos na temporada, o Tonali foi pego na bet também, a gente teve lesões no Botman, a gente teve lesões no Char, que voltou depois, a gente teve lesões no Burn, que voltou depois, a gente teve lesões do Trippier, a gente teve o Murphy até jogou, teve lesões também, Callum Wilson ia e voltava muito, então foi um time, o próprio Nick Pope, nosso goleiro, lesionado, então a gente foi um time muito prejudicado por conta das lesões, mas também pela falta de elenco, porque ocorriam as lesões e quem tinha no banco para colocar? Você tinha que colocar Rich, você tinha que colocar Murphy, você tinha que colocar Longstaff, você tinha que colocar o Target, que acabou se lesionando também. Tanto que terminou a temporada com o Lewis Hall jogando na lateral esquerda, e ele até jogou bem, mas não o planejamento não pedia para Lewis Hall já jogar essa temporada. Então você vê que foi um time que por conta dessa falta de profundidade de elenco e das lesões, não conseguiu desempenhar tudo que queria desempenhar na temporada, mas eu acho que foi a temporada que a gente conseguiu se recuperar bem nesse segundo turno. A gente brigou e, assim, se o futebol fosse justo, etc, tá? O Manchester City ia ganhar do United, a gente ia para a Conference, mas o United ganhou por mérito dele, fez os gols, aproveitou as falhas do City. E vai ser uma temporada que vem com menos torneios, o time vai conseguir focar mais na Premier League e eu espero uma temporada melhor do Newcastle do que a de 2023-24. Perfeito, acho que Newcastle realmente com muito problema de lesão, um problema de calendário muito grande, porque, né, pô, não é um time que tá acostumado com um calendário tão grande assim e que não tinha elenco para isso. Acho que faltou contratar, acho que faltou um pouco disso, acabou de ter um investimento e não comprou a quantidade de jogadores necessário para ter um Eu time acho que o mais competitivo, Newcastle mas gastou muito dinheiro, por exemplo, no Tonali, assim, não sei o que, e eu acho que o time ficou com medo da do famosa transfer ban.
do famoso transfer ban, né? O Que que tá, faz tá certo. sentido ficar com medo do Faz sentido. transfer ban, porque senão daria ruim pro Newcastle e é melhor evitar isso. E só avisando que a Sérvia empatou aos 95 minutos e acabou com o sonho da Eslovênia. Gol de Luka Jovic, aquele mesmo. O gênio do modo carreira. Gênio no modo carreira, indo pro sexto lugar que a gente colocou. Tinha colocado o Newcastle. E na verdade foi o Chelsea. Você tinha colocado quem, Edu? Eu fui de Tottenham Hotspur, lembrando que nessa época o Kane ainda não tinha sido vendido. E você É, ainda assim apostou no Tottenham em sexto. eu botei o Tottenham em sexto. É, mas foi uma temporada que eu acho que se o Kane já tivesse sido vendido, eu colocaria o Tottenham mais abaixo. Mas foi uma temporada muito boa do Postecoglou. Eu acho que ele surpreendeu bastante, obviamente altos e baixos, porque não é um elenco para brigar lá em cima. Mas foi uma temporada muito boa. O time que no começo da temporada ali estava até surpreendendo, ficando em primeiro lugar, fazendo jogos sensacionais. Acabou voltando para o normal que a gente esperava, mas se você olhar assim no geral, Foi um uma time boa que ficou temporada. a 2 pontos de Champions League. E eu acho que se você falasse isso pro torcedor do Tottenham no começo da temporada, sem Harry Kane, e se na primeira temporada do Big End, eu acho que eles aceitariam isso tranquilamente. É verdade, acho que o Tottenham faz uma temporada boa, vai bem dentro dos conformes do que era esperado pro Tottenham, que era bem mais abaixo, né, por conta dessa perda do Harry Uhum. Kane, e não teve uma reposição pro Harry Kane, querendo ou não, porque quem jogou ali foi o Richarlison, né, teve É. eu não lembro como Ele até fez exatamente alguns foi, golzinhos essa temporada, foi uma temporada bem melhor do Richarlison do que as anteriores. foi bem melhor que, por exemplo, a última temporada que tinha sido horrível, mas ainda não era nada demais, e mesmo assim o time conseguiu fazer seus golzinhos, conseguiu se ajustar. E foi bem dentro dos conformes, acho que principalmente na zaga, o Van de Ven chegou muito bem, o Vicário chegou muito bem, então o Tottenham acertou muito bem nos reforços que trouxe, o Maddison ficou fora por muito tempo, mas quando jogou foi muito Jogou bem, bem. então o Tottenham fez uma janela muito boa, por mais ter perdido o Harry Kane, perdeu o Harry Kane, mas repôs outros setores do elenco, talvez muito com esse dinheiro do Kane, o que então no final foi muito bom pro Tottenham, e aí quase Uhum. conseguiu uma Champions League, mas vai jogar uma Europa League que tá de ótimo tamanho já. E que, quem sabe, o Tottenham pode até beliscar um título de Europa League próxima temporada. Eu espero que não, espero que não. Mas, porque eu odeio o Tottenham. Mas, E, como nem- um analista, eu acho que o Tottenham tem chances reais de conseguir um título próxima temporada de Europa League. e se você parar para analisar, o Tottenham poderia ter mudado o rumo da Premier League. Porque Exato. teve aquela bola do som carregando, ele e o Ortega cara a cara, ele acabou perdendo o gol. Se ele faz aquele gol, muito provavelmente a gente estaria falando de Arsenal campeão hoje. Então, foi um Tottenham que, nos conformes do que se esperava, como você já disse, foi bem, vai para a Europa League, poderia ter ido para a Champions League e, quiçá, até mudado o rumo da Premier League essa temporada. E agora indo pro nosso querido top 4, né? Ah, em Eu, quinto eu tinha colocado o Chelsea, né? Só eu lembrando de fui de todos, Newcastle, que como eu já você tinha falou falado. antes, né? Eu botei fé no Chelsea e que até que correspondeu, eu cheguei perto de acertar, mas que o Chelsea fez uma temporada tava muito ruim e no final melhorou absurdamente, começou a só ganhar e aí elevou muito o nível do time, mas em E geral eu o, não acho que foi uma boa temporada do Chelsea, acho que foi uma boa temporada do Cole Palmer e não do Chelsea como um time. o Cole Palmer jogou muito. Esse final de temporada, até o Nicolas Jackson começou a fazer gol, então pra você ver o nível que E o estavam as Sterling coisas. só jogou mal. Sterling, aquela falta do Sterling, pelo amor de Deus, É cara, que as coisas mais feias que eu horrível. já vi em toda a minha vida. Mas Quem, foi um, quem não foi sabe um que falta é essa, pesquisa Sterling cobrando falta contra o Leicester na FA Cup. cara, Foi um dos esse bagulhos jogo mais aí. bizarros que eu vi em toda a minha vida. E lembrando que a gente perdeu para esse Chelsea em quarta de final de Carabao Cup, porque a porra do Trippier fez merda no jogo e perdeu o pênalti. Mas tudo bem, a gente segue. Quarto lugar, Eu só digo aqui, ó. Matheus Cunha meteu 3 gols em Stamford Bridge e meu time ganhou de 4. quarto lugar. Eu fui de Manchester United Eu tinha ido de Arsenal. e o quarto foi o surpreendente Aston Villa de Unai Emery. Eu acho que o Ledo pode falar um pouquinho mais dessa temporada do Aston Villa. Pô, o time do Villa, acho que quem não acompanhou devia ter acompanhado. Porque foi um time que jogou muito futebol, foi um futebol produtivo. O Naemery já tem a característica de fazer times bons. Fez o famoso Sevilha ganhador de Europa League, né? A famosa mística do Sevilha. Então, muito por conta do Naemery. Ele, o PSG dele a gente esquece, mas
ele tem bons times, fez bons trabalhos. E no Aston Villa ele se encontrou mais do que a gente já esperava. Ele assume no lugar do Steven do Gerrard, que é horrível como técnico, e faz o time jogar bola. Encontra um Watkins jogando muita bola, Douglas Luiz, gênio da bola, uma defesa muito segura, Emiliano Martinez, por mais que tenha tido suas falhas, foi muito bem no gol nessa temporada, catou muito como é um ótimo goleiro, né? Muita gente critica ele Uhum. porque só vê as falhas dele, mas quando ele faz um milagre, ninguém tá vendo, mas ele fez muitos milagres essa temporada, salvou muito o Aston Villa em alguns momentos, e foi um Aston Villa que com bola foi muito produtivo, ameaçou demais, ganhou de ganhou vários jogos de Big Six aí. É um time que não era esperado para terminar em quarto mesmo, era para terminar onde que você não, porque você colocou em nono, mas era time de competição europeia, até que estava na Conference, fez uma campanha boa até ser burro e ser eliminado, não lembro pra quem, mas foi eliminado, né? E que era um time que era o melhor elenco da Conference, então tinha que ter ganho. Mas é um time que jogou Era, muita bola nessa era pra ter temporada. vencido. Deixa eu pegar essa informação pra você, vai falando aí. O Diaby teve alguns problemas de lesão, acho que o Diaby e o Bailey tiveram alguns problemas de lesão, mas conseguiram jogar bem ainda quando entregaram. Teve um Watkins praticamente não foi o artilheiro da Premier League por conta do Haaland, mas Mas foi um ele jogou dos bizarramente foi bem. um dos melhores jogadores da Premier League. Douglas Luiz jogou muita bola, tá até para ser vendido. O meio-campo funcionando muito bem com o Meguin também, que é muito bom jogador, jogou muita bola. Os laterais indo muito bem, o Cash e o esqueci o nome do sujeito espanhol lá, acho que é Moreno, não lembro. Esqueci. É um time que Alex Moreno. coletivamente é muito. Alex Moreno, esse aí. Então é um time muito bom de bola, um time muito bom. Tem peças de reposição ótimas. Então, tipo, tinha um Tillemans no banco que entrava e ia muito bem. Um John Duran, centroavante colombiano, muito bom de bola, que entrou e fez fumaça contra o Liverpool. Eu não lembro se o Villa ganhou esse jogo ou não, mas acho que ele meteu tipo 2 gols seguidos no Liverpool. Ah, não, acho que o Liverpool perdeu esse jogo, inclusive, de virada pro Villa lá no estádio do Villa, que eu sempre esqueço o nome, no Villa Park. Villa Park, isso mesmo. E aí o Villa consegue uma classificação heróica para a Champions League, um time que já ganhou até Champions League, um time tradicionalíssimo e que eu acho que vai ser muito legal de ver jogar Champions League nesse O... novo formato de Champions. Vai ser interessante ver esse time do Villa. Só trazer pra você que eu tava penando aqui pra conseguir, porque os aplicativos já atualizaram pra temporada 24 e 25, então eu Perfeito, tava tendo que voltar. É, foi para o Olympiacos por 6-2 no agregado o campeão da Conference League. perfeito. Então não podia ter perdido mesmo pro Olympiacos de Daniel Podense. Mas assim, fez uma ótima campanha o Ah, Villa, mereceu esse quarto lugar. E achei legal, mas novamente, né, pela segunda temporada consecutiva, uhum. um time fora do Big Six conseguir quebrar essa Essa hegemonia hegemonia. de Big Six em Champions League e cravando seu lugar na próxima Champions. E espero que seja o Wolves temporada que vem. Antes da gente puxar pra falar do top 3, que a gente cravou o top 3, a gente só O City a errou gente não precisa nem algumas horas. falar, pô. Mas o. Só falar do Aston Villa em si, da venda do Douglas Luiz que Perto da tá, Juventus. tá perto de se concretizar, né? Quando abrir a janela. Sim. Que o Douglas Luiz vai acabar indo pra Juve por 25 milhões de euros. E eu acho que vai ser um baque bem importante pro Villa para essa primeira temporada que vai jogar a Champions League. Não sei se era a melhor coisa ter que vender o Douglas, mas pelo que eu li bastante, o Aston Villa tá precisando vender jogadores por conta do transfer ban e toda a política da Inglaterra. Mas eu não sei se o Douglas Luiz especificamente era um jogador para ser negociado e não por esse valor tão baixo. E acho que tem o McKennie nessa negociação com a Juventus, que talvez o McKennie venha pro Villa, mas o Villa já tá de olho em reposição, serve de consolo aí pro torcedor do Hum. Villa. Tá olhando o Onaná do Everton, que é bom volante, mas eu não vi tantos jogos assim do Everton pra ter uma opinião tão concreta sobre ele. Então fica aí no imaginário do torcedor do Villa o que pode ser esse time para a próxima temporada, mas que acho que vai ser um time que vai seguir os moldes do Newcastle. Acho que não vai pegar Champions de novo, mas vai ficar em posição de temporada europeia, por mais que o Newcastle tenha perdido a vaga, ficou em posição de temporada europeia, o que vale se ressaltar. E agora indo pro top 3, né, que é Arsenal, Liverpool e City, eu tinha colocado o United em terceiro, mas isso eu vou ignorar. A gente. O City campeão como sempre, acho que o City a gente não tem nem muito o que falar, que é um time desgraçado que só ganha. Os Então, times, o City é o
Guardiola em pontos corridos ele é bizarro. Ele vence sempre que você dá essa chance para ele. Eu acho que ele não ganhou 3 vezes, se eu não me engano, só o, o campeonato doméstico, uma vez perdendo pro Mourinho, e se eu não me engano, as primeiras 2 temporadas dele de Manchester City, que ele estava reformulando o time. Perfeito. Então, Guardiola vence torneios de. Ah, e ele perdeu pro Klopp também, naquela É. uma temporada. Mas o Manchester City é o time que vence sempre, é o time que o Liverpool faz mais de 90 pontos e perde, o O time Arsenal, que o Liverpool faz 89 pontos e perde, que o Arsenal agora faz 89 pontos e perde. Então, o Arsenal tem a melhor defesa, tinha o melhor ataque até as últimas 3 rodadas, mas aí o City começou a descer gol a rodo. Então, é o Manchester City. Acho que a gente não precisa ficar falando tanto do City. Acho que a gente pode falar bastante de Liverpool e Arsenal. o Arsenal fez uma grande temporada, o Arsenal foi muito bem, conseguiu jogar um futebol bonito até de se ver, tava com o melhor ataque da competição, tipo, teve uma parte do campeonato que o time metia 5 gols por jogo, 4, 5 gols por jogo, acabaram tipo com, acho que o Sheffield tomou um passeio, acho que o West Ham tomou um passeio. Então, era um time que tava produzindo muito, muito, muito. E acho E que um time principalmente, que. Pode, vai. pode, pode concluir. Acho que a contratação do Rice é o ponto que fez o Arsenal conseguir ser uma das melhores equipes da Inglaterra, porque o Rice ele foi o pilar desse time do Arsenal na temporada. Acho que se não tivesse ele como volante, acho que os jogos que ele ficou fora, que foram muito poucos, o time não conseguia entregar o que entregava, porque entrava tipo o Thomas Partey, que já tá acabado, querendo ou não, infelizmente, né? Porque sofre com muita lesão e aí não consegue jogar e quando joga não consegue desempenhar por O conta Jorginho, que disso. E o teve Jorginho, uma temporada muito inconstante. Teve jogos muito é. bons e jogos horrorosos do Jorginho. E aí o Rice que fez uma temporada, todos os jogos dele foram praticamente bons. Acho que fez. E Então, a gente contou com o Arsenal tendo jogadores que a gente não contava, acabaram surgindo e sendo muito importantes nesse elenco. Você vê o Ben White fez uma temporada sensacional, foi um dos melhores jogadores defensivamente da Premier League inteira. exato. A zaga do Arsenal é muito forte, com o Gabriel Magalhães e Saliba. o nosso querido Saliba, que jogou muito bem, foi uma zaga muito, muito sólida. A gente teve também o Trossard ganhando a posição do Martinelli e fazendo uma temporada sensacional também ali pelo lado esquerdo. O O Martinelli acabou Raya perdendo ganhando a posição espaço. O Raya ganhando a posição do Ramsdale. Ramsdale. E a gente teve o Havertz surgindo como esse falso 9 e ele acabou jogando muito bem, principalmente nessa segunda metade de temporada. Ele acabou dando muito certo também nesse esquema do Arteta. Então, eu acho que é um time para a gente olhar para o futuro, porque é um time ainda muito jovem. As suas melhores peças são jovens, tem tudo para evoluir ainda mais. O Arsenal Promete pode se muito. reforçar. Então, é um time que promete muito. O único problema é que tem um bicho-papão do Manchester City. Mas, ao que tudo indica, por mais um ano só. Perfeito. Então tá acabando o bicho papão, o que é muito bom pro torcedor do Arsenal e até o torcedor do Liverpool, que agora o Liverpool vai passar por uma reformulação, fez uma temporada boa, porém inconstante em alguns momentos, né? Acho que o time do Klopp, Essa temporada eu não final sei de se Jurgen foi Klopp. um baque de tá acabando ou se foi um baque de não sei o que, só não estamos jogando bem. Acho que teve muito, tipo, acho que o Liverpool tá com o mesmo, não o mesmo elenco, né, mas um elenco muito parecido Hum, ao longo dos últimos 5 anos, 6 anos, né, desde que o Klopp, não desde que o Klopp assumiu que tava com o Alberto Moreno, então, de alguns é, anos pra cá, tipo, de uns 5, 6 anos pra cá, o time tá muito parecido, o que talvez faça com que os jogadores estejam mais cansados e tá com a sensação de que tá acabando por conta dessa saída do Klopp, que ele anunciou acho que no meio da temporada ainda, a saída sim, dele, sim. então pode ter tido algo a ver. O Salah também perdeu o seu trio, ele também teve desavença com o Klopp. Então eu não sei o que tá acontecendo no Liverpool, mas é um time que tem muita qualidade, mas é um time que começou a performar jogos que não performava antes, performar mal em jogos que não ia mal antes e em jogos que ia bem, E em jogos que ia mal, continua indo mal. foi um time que no meio da temporada, se você pegar umas 12, 13 rodadas antes de acabar, tava todo mundo empatado ali, meio que embolado. Manchester City, Arsenal, Liverpool. O Liverpool até chegou a assumir a liderança da Premier League por um breve tempo. Só que aí tinha jogos específicos que o Liverpool jogava pontos fora. Aquele que a gente já falou contra o Palace, teve o jogo contra o Manchester United, que o United fez 2 gols e acabou vencendo o jogo. O Liverpool abriu 1-0, tomou a virada com 2 falhas bizonhas da equipe do Liverpool, 2 falhas de marcação
e de defesa, falta de atenção. Então é um time que eu acho que deve ter sentido, acho, a pressão da última temporada do Klopp, não conseguiu, nos momentos decisivos, fazer o que era necessário, mas pelo menos de consolo, o Liverpool levou um títulozinho nessa última temporada do Klopp, ganhou a Carabao, então, e foi um título bem na cara do Klopp mesmo, assim, com uma molecada em campo, uns jogadores assim que não deviam estar lá, mas acabaram tendo que jogar por conta das lesões, que foi uma coisa que o Liverpool sofreu também nessa temporada. Uhum. Mas, ao todo, assim, eu acho que foi uma temporada ok do Liverpool, nada demais. Só que, como despedida do Klopp, fica um pouco o gostinho amargo de que dava para ter disputado um pouco mais lá em Dá pra cima. até ganhar algum título. E tanto que Realmente dava. O Liverpool estava disputando por 4 títulos. Acabou perdendo na Europa League de maneira bizonha, perdeu para o United na própria FA Cup e viu a chance de título quase escapar contra o Palace e depois contra o United. Então, um time que dava para ter conseguido mais, sim. E só para confirmar, eu botei o Arsenal em terceiro e o Liverpool em segundo e foi o Eu botei o contrário que Liverpool em aconteceu. segundo e o United em terceiro. Então, vamos fazer a somatória de pontos, Eduardo. Vamos embora lá Lembrando enquanto você só come retomar, né? aquele. Porque faz um tempo que a gente falou Uhum. isso. Se a pessoa acertou a posição exata do time, são 3 pontos. E se acertou com um de distância, assim, tipo, eu coloquei o Chelsea em quinto, ele foi em sexto, eu ganhei um ponto. Uhum. Então, Como que você ficou, meu querido? eu fiquei com um total de 9 pontos, Eduardo. Perfeito, a pior campanha da história da Premier League atrás de Perfeito. Derby County com 11 pontos. Eu fiquei com 18 pontos. Que é melhor que o Sheffield. Melhor que o Sheffield eu ficaria em 19º nessa Premier League. Foi Ainda seria rebaixado, mas rebaixado. conseguiu passar um time pelo menos. Com dignidade, né? Com Eu dignidade. só consegui cravar o Manchester City. Não sei se foi por incompetência minha. Acho que foi. Acho Mas que também essa porque uma temporada Premier foi League muito. vem Foi uma bagunça. imprevisível. Foi Foi uma uma bagunça. bagunça essa Premier League. Então vamos pro Bom, próximo tema, Eduardo. Já faz uma hora que estamos falando sobre Premier League. Vamos cortar para um outro tema aqui pra galera não, pra galera tá no atual, né? Aqui a gente vai falar sobre o que tá acontecendo atualmente. a gente vai falar sobre Eurocopa e a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre Copa América. A gente vai falar, dar um panorama geralzinho assim, falar sobre quem a gente acha que é favorito, decepção, zebra e quem vai ser o cara do torneio. A gente não vai falar tão profundamente sobre isso, mas a O, gente vai dar o nosso calma aí, panoramazinho. Eduardo. O slide da Eurocopa não tá indo, então eu vou voltar só pra nossa cara mesmo, pra nossa câmera, e a gente vai falar da Copa América e da Eurocopa só com a nossa cara, porque o slide decidiu travar, porque eu não sei mexer no programa ainda, então só vou voltar pra Perfeito. nossa cara, então tá só a nossa cara agora. Marcelo Bonora será ativado, né, Vai prontamente. ser ativado Mas mais tarde. vamos começar pela Euro. Quem que são os 3 favoritos para você para o título da Europa League? Europa League não, né? Da Eurocopa. Por que que eu falei Europa League? Não sei, mas Não da sabemos. Eurocopa. Mas eu vou analisar como um todo, eu sei que já começou, a gente tá no meio da segunda rodada, né? Mas Hum, eu aponto muito a Inglaterra por conta do tamanho desse elenco, que é um elenco muito bom, tem grandes jogadores, é um time jovem e velho ao mesmo tempo, tem uma mescla boa, apesar de ter um técnico horroroso, é um time muito competente, tem jogadores extraordinários, então acho que é uma das grandes favoritas, junto de Portugal, eu acho que Portugal tem um dos melhores elencos, não vou falar o melhor, mas é um elenco muito, muito qualificado. As peças reservas são de nível muito semelhante às titulares, e a gente já viu o impacto que o Banco de Portugal tem no jogo contra a República Tcheca, que foi o único que foi até agora, onde o Pedro Neto e o Francisco e o Conceição eles entram e decidem o jogo, né? Além do Diogo Jota que entrou e foi muito bem, que fez um gol anulado. Então, a maioria queria do Wolves, né? Acho que vale ressaltar isso. Mas é um time muito bom de Portugal. Tem o Roberto Martins, que querendo ou não é um bom técnico, que foi o técnico da geração belga. Né, por mais que não tenha ganho títulos, era um time que jogava muito bem, até que amassou a gente. Não amassou a gente, mas ganhou da gente em 2018. Então acho que eu aponto Portugal. E aí, por último, acho que a gente não pode fugir da França, que é o. Eu acho que é o bicho-papão, por mais que o futebol desempenhado nos últimos jogos não seja tão encantador. Perfeito, perfeito. Eu acho que não tem como fugir muito disso. É, eu coloquei a França como, para mim, a grande favorita do torneio. Eu acho que se você parar para analisar pelo elenco, pelos jogadores que tem
pela continuidade do trabalho do Deschamps, eu acho que a França É a é, principal. é a principal e não tem muito como fugir disso, mesmo se você analisar os últimos jogos, mas se você analisar os últimos jogos de muitas seleções, não vem entregando também. E eu acho que a França, justamente por essa continuidade na geração e no trabalho, eu acho que tem tudo para ser a favorita. Eu coloquei a Alemanha, porque é um time que está conseguindo jogar muito com o Nagelsmann, é um time que está se encontrando, mesmo tendo alguns sustos contra a própria Hungria, mas tem o Manuel Neuer no gol, que é um fator muito importante, é uma zaga Isso é forte, bizarro. com o Rudiger e o Tah, a gente tem um meio campo fortíssimo com o Kroos, a gente tem o Gundogan, a gente tem jogadores jovens surgindo também, como o Musiala e o Wirtz, então é um time muito forte, e o Havertz está fazendo uma boa temporada, por mais que ele tenha jogado muito mal contra a própria Hungria. Eu coloquei a Espanha também, porque eu vejo a Espanha desempenhando um futebol muito, muito bom, uma mescla de jogadores jovens com jogadores mais experientes. É um time que está muito bem, um time que eu vejo com potencial muito grande dentro desse próprio torneio, movidos por Pedri, a gente tem o próprio Rodri, o Yamal que está jogando muito bem agora, então a gente tem, eu acho que é um time que tem tudo para crescer nesse torneio, e eu coloquei como um dos favoritos também. Como decepção, eu coloquei justamente dois dos que vocês falaram como favoritos. Eu coloquei Portugal, eu coloquei Inglaterra, justamente porque são times que, por elenco, se você parar para analisar, tem tudo para vencer o torneio, se você olhar jogador por jogador. Só que eu vejo que a bola que esses times jogam não corresponde. E isso há um tempo já. Eu vejo que Portugal é um time que desempenha muito abaixo do que o elenco pede há muito tempo. Portugal é um time que desde 2018, 19, assim, tem um dos top 5 elencos do mundo e não consegue jogar esse futebol. E contra a própria República Tcheca precisou de duas falhas para fazer dois gols. E isso é algo que me incomodou bastante assistindo o jogo. Obviamente tem o poder de decisão do Cristiano Ronaldo e tem Que não tudo o apareceu. que não apareceu nesse jogo, mas pode Mas pode aparecer aparecer a com qualquer certeza. momento nessa Euro. E é um elenco muito qualificado, então pode claramente mudar essa chave e ser campeão. Mas analisando por cima, assim, eu enxergo como uma possível decepção. A Inglaterra, mais ou menos pelo mesmo motivo, é um time que não jogou bem, não joga bem há muito tempo, mas tem peças individuais que podem resolver jogos e pode chegar ao título justamente por conta disso. Mas eu acho que se você analisar pelo futebol jogado ou pela falta de, acho que esses são os dois times que eu enxergo como possíveis decepções. Posso estar errado, gosto muito do time inglês, então se eu tiver errado não ficaria muito triste. Mas e Portugal também, Cristiano Ronaldo ganhar mais um título de Euro seria muito legal. Mas são dois que eu aponto como decepções para esse torneio. É que o principal aponto como decepção é a Bélgica, por motivos óbvios, que eu acho que esse elenco não é bom. Ah, mas tem De Bruyne, tem sei lá quem, tem Doku, tem Carrasco, tem ótimos jogadores, mas eu acho que a defesa da Bélgica é o grande problema. E também a centroavância que tá com o Lukaku e não com o Openda, que devia ser o Openda, que é muito melhor jogador. Mas a defesa é muito ruim. É muito ruim. Porque o Debaixo é um bom zagueiro, tá surgindo muito bem, mas o resto dos zagueiros a Bélgica não tem. Eu não confio em Faz. Eu não confio Não, nesse faz cara. não dá, Eu não faz não confio dá, naquele faz não dá. zagueiro do Ren, que eu sempre esqueço o nome e eu não sei como fala, que começa com T. Eu também não confio naquele cara. E o banco também não oferece opções defensivas que sejam E, nível Bélgica, como era Vertonghen, Alderweireld, que e a sempre Bélgica não são. tá mais no seu auge de, E não tá. de opções. Não tem Não mais tá. aqueles jogadores. Hoje em dia, é muito mais um De Bruyne tira um coelho aí da cartola pra gente. Exato. E o De Bruyne não vai conseguir carregar, porque o De Bruyne não é alguém que carrega o time. O De Bruyne é só alguém que alavanca o time e bota o time num patamar muito maior, mas precisa de jogadores com uma qualidade boa também, porque o cara não vai carregar a mula sozinho. Então eu acho que Perfeito. é principalmente essa Bélgica e não pela primeira derrota, né, pra Eslováquia no primeiro jogo da Euro. Já era algo que eu já pensava antes. Acho que é um time fraco da Bélgica, não tem chance de Por até não sorte da passar da fase de Bélgica grupos. é que o grupo não é tão forte, É, o mas grupo não é tão forte, mas eu acho que tem chances reais da Bélgica não ganhar nenhum jogo. Porque o jogo que eu achava que a Bélgica conseguia ganhar, que provavelmente ia ganhar, era justamente o da Eslováquia. Mas não ganhou e não mostrou futebol bom. E aí chega com uma Romênia que tá cheia de moral e que eu acho que é um bom time, tá? Por mais que todo mundo uhum, possa discordar por não conhecer os jogadores da Romênia, eu conheço só um ou outro, mas são, é um time bom, é um time bom.
e tem um time da Ucrânia que foi muito mal no primeiro jogo, mas é um time que vem crescendo com o tempo. Tem jogadores jovens que estão desempenhando, tem um Mudryk, tem um Dovbyk, que um Mudryk na seleção ele consegue jogar. Por mais que não fizer uma boa primeira partida, é um time muito bom, é um time que consegue, que vai conseguir resultados e que acho que provavelmente vai passar de fase. Ainda mais com um goleiro como o Lunin também, que tá muito bem, por mais que tenha ido mal no primeiro jogo, voltando, né? Mas Uhum. é um goleiro muito bom, então acho que a Ucrânia tem um time bom e que acho que vai dar muito trabalho para essa Bélgica. Então tem chances reais da Bélgica não passar nem da fase de grupos. Essa é a minha decepção, mas dá até para apontar Itália, Croácia, como duas seleções aí também Sim, que sim. podem dar uma pipocada que a Croácia já deu. E então É que acho que a Croácia talvez fique fora. eu enxergo como a Croácia e a Itália, eu acho que é um time que já se esperava um pouco menos. A É, Croácia exato. também. A própria Bélgica, eu até fui nesses times mais que brigam muito por título, porque que se realmente seria uma decepção se esses times pelo menos não chegassem numa semifinal de Euro. Mas eu super entendo e acho que dá para colocar também Bélgica, dá para colocar Croácia, dá para colocar Itália, dá para colocar vários times aí nesse patamar, sim, facilmente. E o nosso campeão, Eduardo? Quem que vai ser o campeão da Euro? E o vice? Já tá com a final. Ah, eu, assim, eu não sei como é que tá enxaveamento de grupo, se como que um joga com o outro e tal. Acabei não olhando isso, foi uma falha Também minha. não tenho ideia. Mas eu coloquei como França e Alemanha na final com a vitória da França. Essa foi a minha final. A minha final é um pouco diferente. Eu acho que a França não vai conseguir chegar na final. A França poderia até apontar como decepção, né? Mas eu acho que a França vai tipo parar nas semis, então eu não classificaria como uma decepção da França. Eu acho que eu vou seguir os roteiristas que muita gente tá falando, né? Que a final acho que vai ser Inglaterra e Portugal. Acho que são duas seleções boas, por mais que não desempenharam tão bem na Uhum, primeira partida. A Inglaterra não vem tão bem, Portugal vem conseguindo resultados. Roberto Martins estava invicto até o jogo contra a Croácia, acabou perdendo, né, o amistoso contra a Croácia, mas antes não tinha perdido nenhum jogo com Portugal, acho que há mais de 10 jogos. Então é um time que, por mais que não tenha entregado, é um time que tem muito potencial de entrega, que eu acho que vai entregar já no próximo jogo. Acho que foi só uma estreia nervosa, mas e acho que alguns erros táticos ali do Roberto Martins que ele vai ajustar. E acho que a Inglaterra, pelo time que tem, não vai jogar a bola para chegar na final, mas vai chegar na final por conta dos resultados que vai conseguir, por conta da competência do time que tem, não pela competência de um técnico horrível, que é o caso da Inglaterra. Mas acho que Portugal vai ganhar essa Euro, vai conseguir bater a Inglaterra na final, não vai para casa da Inglaterra e vai para Portugal essa taça. E já falando de zebra, já vou encaixar aqui que eu acho que um time que vai surpreender assim, tem muitas opções. Essa Euro tá muito boa de opções. Antes da competição eu ia pintar a Hungria, mas a Hungria já a Hungria perdeu os começou dois bem primeiros mal. jogos. Por mais que tenha ido até bem contra a Alemanha, o Neuer catou muito, a defesa salvou muito, mas um time que defensivamente não apresentou coisas boas, então não dá pra pintar mais, porque Uhum. acho que nem classificar vai. Então eu fico muito em dúvida entre algumas seleções, acho que a Áustria tem um futebol legal, a Polônia pode até surpreender, mas eu quero com mais diferentão e eu vou com a nossa querida Romênia, eu vou apostar na nossa Romênia que vai a surpresa da Romênia é pegar oitavas, não é ir longe, ir mais longe que isso, mas você antes não vai pintar a Romênia como uma oitava, Um como time que alguém vai que chega passar, na verdade. nas oitavas, exato. Mas acho que dá pra pintar como oitavas, se pá, até quartas, mas acho mais difícil, vou segurar com as oitavas. Se for alguém que um pouco mais longe, eu acho que até a Áustria, que tem um time legal que consegue até pegar umas quartas e quem sabe até uma semi, mas acho que nas quartas. Cara, a minha zebra ou surpresa, assim, eu coloquei a Turquia. Eu, Uma boa é, eu também. vejo, eu vejo a Turquia como um time que dá para chegar, quem sabe, numas quartas de final, se tudo der certo ali no chaveamento. Que é um time que joga muito ofensivo, é um time que tem ótimas peças. A gente tem o Çalhanoğlu, a gente tem o Mudur, a gente tem o próprio Arda Güler, que está jogando muito bem na seleção O da Yildiz da Turquia. Juventus também que joga Ele muita joga bola. muito bem, o Yildiz ali na esquerda jogando bem demais. Então é um time muito sólido, é um time que ataca muito bem, um time que ataca de maneira bem organizada no jogo contra a Geórgia, que foi um dos melhores jogos do torneio até agora. Pressionou, dominou a Geórgia durante 60% do jogo, só que aí teve momentos que a Geórgia foi para ataque, foi um jogo maluco,
mas é um time muito forte ofensivamente, é um time que tem que ter cuidado só com os contra-ataques e com a marcação, que é um pouco mais frágil, mas um time que vai tentar dominar o jogo, vai tentar trocar passes, vai tentar jogar a bola na área, fazer ali aquela fumaça. A torcida turca também é muito forte, é uma torcida que pode influenciar muito. Então eu acabei colocando a Turquia como uma zebra, uma surpresa, pode chegar ali umas quartas de finais, fazer uma brincadeirinha ali. E o Arda Güler tá jogando muita bola, ficar de olho nele e no Yamal para esse torneio como revelações, né? A gente não colocou revelações, mas Essa que você eu já coloquei. pode tacar a revelação aí. Ah, eu colocaria o Yamal, mas tem o Guller também, então tanto faz para os dois. Não sei. Eu não Pode colocaria você. o Yamal, que acho que ele eu gosto muito do Yamal, mas não acho que ele vá explodir assim nesse torneio. Mas acho que o Guller, o Guller ou o Yildiz, qualquer um desses dois da Turquia, acho que são ótimos nomes. Acho que o Arda Güler já demonstrou um futebol muito bom nessa primeira rodada. Então acho que eu concordo com você que o Guller provavelmente Eu até. seria a revelação da Eurocopa, assim. E eu acho que a Turquia pode ser uma grande surpresa também. Acho que é um time muito bom. Tem um Koçko no meio campo também. É um meio campo que funciona muito bem, um ataque forte. Então, acho que eu confio nessa Turquia aí pra pegar até umas quartas de final, acho que pega mesmo. Acho que tem chances reais de pegar, a não ser que pegue tipo uma França nas oitavas Uhum. ou um time muito encardido assim, mas é um time que tem muito potencial pra chegar longe até nessa Euro. E agora quem que vai ser o craque da competição, Eduardo? O craque da competição. Eu fui no óbvio, eu fui na mesmice. Eu fui de Mbappé. Eu acho que ele vai decidir, eu acho que ele vai ser um cara que quando a França estiver jogando mal, vai tirar uma jogada ali da cartola, né? E vai fazer um gol, vai decidir jogos, vai fazer um drible que vai mudar o jogo. Então eu acabei colocando o Mbappé, fui um pouco na mesmice. Mas eu realmente acho que essa seleção da França tem tudo para ganhar esse torneio e vem muito forte com o Mbappé para ser o cara desse time. Eu vou ser louco. Eu acho que o Mbappé também seria uma opção muito boa. Eu acho que a França vai cair nas semis, tá? E eu que poderia colocar o Mbappé como um dos melhores, mas eu acho que eu vou colocar o Bellingham pela bola que ele joga Eu e pensei também no que mesmo. também, né, um pouco do de quem vai eleger o craque do torneio tem uma influência de que o Bellingham, acho que eles têm uma preferenciazinha, não com relação ao Mbappé, tá? Mas com relação aos finalistas que eu tô colocando, que é Inglaterra e Portugal, acho que ninguém de Portugal vai jogar uma bola bizarra para ser o melhor. Acho que vai ser um time muito mais coletivo. Se não colocaria o Pedro Neto, com certeza, mas acho que não vamos chegar nesse ponto. Então, acho que é o Bellingham, que já meteu gol na estreia, então já tá nos radares aí, provavelmente, da galera que vota. Se ele jogar muito bem, acho que hoje contra a Dinamarca, que é daqui a pouco, inclusive, acho que tem mais chance ainda dele ser o craque do torneio sem Inglaterra. Chegar na final e até ganhar, acho que não vai ganhar, mas se ganhar, acho que provavelmente vai ser o Bellingham. E que espero que não influencie a bola de ouro, que tem que ser do Vinícius Júnior. Infelizmente, eu acho que qualquer um desses times aqui vão acabar influenciando. O Mbappé pode ganhar, eu acho que vai Pô, se o ainda é o Mbappé ganhar a Vini. bola de Eu ouro, a gente ainda, vai ter um eu problema ainda acho, real. eu ainda acho que é o Vini, tá? Mas pode influenciar porque o Mbappé se eu não me engano, foi um dos artilheiros da Champions. Ele estava muito decisivo até a semifinal. Chegou na semifinal que é longe. Se ele ganhar a Euro tem muito peso. Mesma coisa, sei lá, se a Alemanha ganhar, eles podem inventar dar pro Kroos. Se a Ah, pouco o Kroos Inglaterra pode ganha, dar. eles podem inventar dar pro Bellingham. Tem o. Quem mais? Tem muitas coisas aí que podem acontecer, por isso acho que o mais seguro seria Portugal ganhar pro Vinícius Júnior em si. Ou assim, a Espanha, porque não tem muito quem Exato. é a bola de ouro. E Mas, falando em Vinícius Júnior, falando em Vinícius Júnior, a gente vai falar de Copa Copa América, América. que vai Copa começar América. hoje mesmo, quinta-feira, hoje já tem jogo da Argentina. E a gente vai fazer a mesma coisa: apontar os favoritos, o campeão, o vice, a decepção, a zebra, o craque e, se quiser, até a revelação. Vamos lá. Nos Favoritos. favoritos, você já fala o campeão e o vice. Já fala aí. É, porque Campeão e os vice. favoritos, a Copa América ela tem menos grandes equipes como é a da Copa, né? Mas então, tipo, acho que fica muito óbvio entre os favoritos. Acho que Argentina e Brasil sempre tem que estar lá e aí a gente fica na dúvida entre Uruguai e Colômbia que estão jogando muita bola. As duas seleções, eu vou apontar a Colômbia, que eu acho que está jogando uma bola um pouco acima do Uruguai, mas o Uruguai também, para mim, pode ser favorito com uma tranquilidade. E a finaleira, acho que tem que ser Brasil e Argentina. Eu não quero saber de outra final, tem que ser Brasil e Argentina. Eu acho que vai ser Brasil e Argentina.
acho que vai ser muito difícil pro Brasil chegar lá. Acho que vai enfrentar o Uruguai. Já pega a Colômbia na fase de grupos, né? Mas vai ser muito difícil pro Brasil chegar lá pela bola que tá jogando, que não é tão boa, que não é boa, na verdade. Mas acho que o Brasil ainda assim vai conseguir chegar na final. Mas eu acho, infelizmente, que o Brasil vai perder pra Argentina. Acho que a gente vai ser campeão de novo. Por mais que eu não quero, por favor eu esteja errado, por favor eu zique a Argentina de forma bizarra. Mas eu acho que infelizmente a gente vai perder essa final e a Argentina vai ganhar a Copa América. Porque a gente não tá jogando bola e a Argentina, por mais que só tá pegando o El Salvador nos amistosos, é a Argentina e eu acho que eles vão ganhar. Cara, de favoritos, eu fui com a Argentina, obviamente, campeão mundial, Lionel Messi, um dos melhores times do mundo, um dos times mais sólidos do mundo, um time que tem o maior mental do mundo, então não vão se abalar com Quem sair discordar disso atrás daí é do bizarro, placar, pô. não vai sair sei lá, tomou um gol no começo, é um time que não vai se abalar, é um time que vai continuar batalhando, que vai jogar pelo Messi, como sempre, tudo. Eu botei a Colômbia como um time que tá invicto há muito tempo, um time que tá, se eu não me engano, tá jogando o melhor futebol da América do Sul. A Colômbia tá jogando demais. O Rames destruindo, o Luiz Dias jogando demais. É, é uma seleção assim muito, muito forte, que eu acho que tem tudo para surpreender bastante nesse torneio. E o Brasil eu coloquei como um dos favoritos, justamente por Pelo ser o nome. Brasil, pelo elenco, mas pelo futebol jogado. É um time muito que deixa muito a desejar, um time muito aquém do que a gente espera da seleção brasileira. Tanto que até por isso eu coloquei a final como Argentina e Colômbia. Eu realmente acredito nisso. Eu tô torcendo muito pro Brasil. Eu quero que o Brasil seja campeão. Vou torcer porque eu amo a seleção brasileira. Mas eu acho que a final vai ser Argentina e Colômbia pela bola jogada. Eu não acredito que se o Brasil pegar nenhuma dessas duas seleções, consegue ganhar até do Uruguai. O Uruguai é uma seleção muito forte. Não vejo o Brasil ganhando do Uruguai na bola hoje. Pode ganhar no lampejo de um jogador individual, algo assim, mas o Brasil está com muita dificuldade. Por isso eu coloquei o Brasil como decepção, porque para mim qualquer coisa do Brasil não na final é uma decepção, e eu acho que o Brasil pode cair sim numa semifinal, é um risco real. Então eu coloco o Brasil como uma decepção, porque se o Brasil não chegar na final, para mim é uma decepção muito clara. É, eu colocaria o Brasil como decepção também, e não por não chegar na final, porque vai chegar na final, mas por justamente além de não vencer, acho que não vai performar durante a Copa América um futebol bom, o que pra mim é um fato que tem que ser classificado pra colocar como alguém como uma decepção, que um time que vai conseguir os resultados, mas não vai jogar bola para conseguir esses resultados. Então acho que é muito o caso do Brasil, e eu acho que corre muitos riscos, inclusive do Brasil passar em segundo no grupo e não em primeiro. Muitos Acho que tem riscos. riscos reais da Colômbia passar em primeiro, é uma seleção que joga mais bola que o Brasil. Inclusive, de favoritos de bola jogada, recentemente o Brasil não estaria. Seria Então, Argentina, Uruguai e Colômbia. eu coloquei a final como Argentina e Colômbia. Eu acho que a Argentina ainda vai ser campeã. Mas eu realmente acho que pela bola que a Colômbia tem jogado, por tudo que a Colômbia tem feito, é, a gente não pode ignorar. E o Brasil tem jogado muito, muito mal. É algo que tem me incomodado profundamente. Então eu coloco o Brasil como decepção. Torço muito para estar errado, porque eu quero muito ver esse título do Brasil. Quero muito ver um título da seleção brasileira novamente. Mas analisando puramente pelo futebol e não pelo nome, eu acho que o Brasil vai acabar decepcionando. Quem que você Entendi. colocou como zebra, meu querido? Pela zebra, a gente tem algumas opções, mas também são limitadas pela quantidade de times que a gente tem. Eu colocaria os Estados Unidos. Eu acho que é uma boa seleção, acho que tem uma Eu fui geração exatamente com você. geração boa, tem bons jogadores. Não tô falando do jogo exatamente contra o Brasil, por mais que tenha conseguido um empate. Tem bons E foi muito jogadores, tem bem. Pulisic, tem o EA, tem uma zaga que tá melhorando, tem uma Tem o meio campo mescla de forte, experiência, tem o Tyler Adams no meio campo que eu acho que joga muita bola, o com o McKennie McKennie, também, é uma dupla muito boa. Tem um outro meio campista que eu consigo esquecer quem que é, mas que também joga muita bola. Tem o Robinson na lateral esquerda, que é muito bom na lateral do Fulham. Então, Matt Turner tá pegando muito bem no Matt gol. Turner, bom goleiro. Então, é uma equipe boa. É uma equipe boa que vem A equipe conseguindo. sólida tem um grupo fraco, então dá para passar. Exato. É um grupo também acessível para os Estados Unidos, que eu não O lembro qual grupo que é o de grupo. Só falar, é Uruguai, Panamá, Estados Unidos e Bolívia. É um grupo que É, dá para os Estados Unidos vai, passarem. vai passar em segundo ali atrás do Uruguai. Mas dá pra até pegar umas quartas de final, dependendo de quem pegar nas Sim. oitavas, né? Porque se cair nas oitavas aí não é zebra, né? Mas acho que pega Uhum. umas quartas. E sonhar com uma semi é possível, se não tiver um Uruguai ou Colômbia ou Brasil ou Argentina no caminho, dá pra pegar até uma semifinal com até uma Quem sabe? tranquilidade, mas daria pra falar de Equador, daria pra falar de outras seleções.
Mas, inclusive uma decepção pode ser o México, tá? O Pode ser o México México, sim, mas é que o México vive numa uma fase tão bola ruim que eu acho que horrível. você tá esperando até que o México vá mal. Mas Exato, é uma decepção pelo histórico do México nesses torneios, sim. exato. E por favor, México, melhore. Eu adoro o México. Por favor, comece a jogar bola. E até o Canadá pode ser uma surpresa O também, Canadá mas pode ser uma surpresa também. acho que não vai ser, mas vai ser os Estados Unidos. Mas tem outras Quem que é opções o boas cara aí. do torneio pra você? Lionel, né? Foi de Lionel? Pô, não tem como fugir do Lionel. Se a Argentina vai ser campeão, vai ser o homem, pô. Cara, eu não coloquei o Lionel, mas eu acho que o Lionel vai fazer um torneio muito bom. Só que eu acredito, como eu tô falando, eu tô acreditando muito na Colômbia. Eu acho que o Luiz Dias tem tudo pra destruir esse torneio. Eu Também coloquei o Luiz acho. Dias como Acho que é uma boa o também. cara pra mim. Porque eu acho que se a Colômbia chega na final, vai ser muito pela futebol de Luiz Dias e do Rames também, que joga muito, E o mas o Luiz John Dias é o cara. Arias. O João Arias, tipo, Richard Rios, tem um monte de cara ali. Miguel Borja, se entrar ali no segundo tempo fazer um golzinho, quem Porra, a sabe. Colômbia tem muito jogador bom, mano. Bizarro. Mas Luiz Dias é o cara dessa seleção atualmente. Ele pegou esse manto para ele. Ele tem jogado muito essa temporada e na Colômbia ele destrói. Então eu acho que esse vai ser o torneio do Luiz Dias. Eu acho que o Messi ainda vai fazer ótimos jogos. Eu não sei se ele vai ter os números que ele teve nos últimos torneios, mas ele ainda vai ser o melhor jogador da Argentina. E se a Argentina ganhar, provavelmente ele vai vencer o prêmio. Mas eu acho que o Luiz Dias tem tudo para disputar sim. E se a Colômbia ganhar, eu acho que vai ser dele. Perfeito, é meio que isso. Alguma revelação ou mais algum apontamento dessas competições, até como geral, que você quer fazer, Eduardo? Algum apontamento, cara, apontamento mais é olho no Uruguai de Marcelo Bielsa. É um Muito time bom, Marcelo Bielsa. que se deixar, pode facilmente vencer a Ah, Copa América. tem chances reais de vencer a Copa América. A gente não colocou aqui em favoritos porque a gente tinha colocado para colocar três, a gente É. botou um limite de três. Obviamente o quarto seria o Uruguai, e como a gente falou, se fosse por futebol jogado, o Brasil não estaria, estaria o Uruguai, mas tá o Brasil, então não tem como deixar de fora. Não, olha o meio campo do Uruguai, irmão. Valverde, Arrascaeta, De La Bentancur, De Cruz. La Cruz, Ugarte. É um meio campo bizarro. Um É um time ataque muito muito bom forte, também. um técnico muito bom Competente. e um time que tá passando por essa transição e eu acho que já deixou para trás o que o Uruguai estava vivendo nos últimos anos de ser esse período de transição, mas estava com jogadores muito velhos e os novos não estavam a nível. Hoje em dia eu já enxergo isso muito diferente. Eu vejo que o Uruguai tem muitos jogadores no auge de suas carreiras ou chegando no auge. Então é uma seleção muito forte, tem um técnico muito bom, pode surpreender sim. E não seria nenhuma surpresa se chegasse à final ou até ganhasse. Mas eu acho que é isso, cara. É Você tem isso, algo mais a então. falar? Não, é só a falar que a gente está chegando no final de mais um programa. Estamos É chegando isso. ao final do episódio 21. A gente tinha até uma dinâmica que a gente estava pensando, mas que vai levar algum tempo. A gente pode fazer um. Quer fazer um? Vamos Vamos então. fazer um, que é o quadro Fato ou Falácia, né? Que a gente fez no TikTok, para vocês que acompanham. Se você não acompanhou, por favor, segue a gente em todas as redes sociais, no Instagram, no TikTok, em qualquer lugar, Falácias da Bola. E a gente pediu pro nosso querido Vitinho, né? Nosso grande companheiro aqui de Falácias da Bola, para Deixa pro mandar vídeo. três frases. Que aí a gente vai definir se é fato ou falácia e a gente vai discutir aqui. Então a gente tem três aqui, mas não Vamos vai dar pegar uma tempo de só. fazer três, a gente vai fazer uma. Você quer qual? Porque o Vitinho mandou, tipo, três fotos separadas. Então tem a primeira, a segunda e a terceira. Pega do meio. Eu não tenho ideia do que seja. Pega do meio. E que já tá no tema que a gente tá falando. Então o Vitinho foi muito bem. Eliminatórias europeias são mais difíceis que as sul-americanas? Eliminatórias europeias mais difíceis. Eu não sei se ele quis dizer Eurocopa e Copa América. Ou se Eu ele acho que quis ele tá falando das dizer eliminatórias para a Copa. eliminatórias para a Copa. Que eu acho que é. Se for eliminatórias para a Copa, eu discordo. Eu acho as eliminatórias sul-americanas mais difíceis porque tem times mais nivelados, mesmo não tendo tantos times bons. Se você pegar as eliminatórias europeias, os times enfrentam seleções como Liechtenstein, Montenegro, Sei. é, Islândia, Finlândia, e facilita muito. Para se classificar para a Copa na Europa é muito mais fácil E até do que porque se classificar os na grupos, América do Sul. né? Aqui na América a gente tem um grupo só com a rapaziada. Todo Lá, mundo se lá enfrenta. eles têm grupos de 6, 5 ou 6 times, com
que você não enfrenta, por exemplo, você não vai, a França não vai pegar uma Alemanha, não vai pegar uma Itália, não vai pegar uns times tão pesados, pode pegar, mas aí o primeiro e o segundo se classificam para a Copa, então assim, E o terceiro é também. repescagem. E o terceiro vai para repescagem, então normalmente fica uns grupos. Por exemplo, desenhando um grupo aqui, uma França vai pegar Holanda, que fizeram jogos inclusive para a Copa de 22. Aí vem um time que Vem entre tipo uma chato, República tipo Tcheca. Uma Ucrânia, uma República Tcheca. Vem um outro time mais ou menos como uma Hungria, que alguns anos atrás não era nada. E ali uns times Aí vem Liechtenstein, Liechtenstein, Gibraltar, Islândia, Montenegro. esses times horríveis. Então eu concordo, eu acho que é mais fácil de se classificar, mas se você falar de Eurocopa e Copa América, aí eu Aí, discordo obviamente, a Eurocopa que a ganha. Eurocopa você fica num grupo menor e com mais seleções de qualidade. Então até que a gente vê que tem muitos times que podem ser surpresa da Eurocopa justamente pelo nível de bola que eles jogam e o trabalho que estão dando. Então, tipo, a Albânia deu trabalho para a Itália, é, a Romênia vai dar trabalho, a Eslováquia deu trabalho para a Bélgica, a Holanda tomou trabalho da A Polônia, a República França Tcheca dá tomou trabalho para trabalho. Portugal. Exato. Então, tipo, é bem mais nivelado. E aí a Copa América, por exemplo, a fase de grupos da Copa América é muito mais suave de passar. Então, Uhum. tem essa questão. Agora, se você parar para analisar o que a gente está falando dessas eliminatórias, as eliminatórias sul-americanas são muito niveladas, no sentido de que são times chatos de se jogar contra. E se você jogar fora de casa, por exemplo, você tem É que ir para altitude. altitude da Bolívia, você tem que jogar lá no Paraguai, que é chato, jogar no Uruguai, na Argentina, na Colômbia, são torcidas apaixonadas que fazem muito barulho. Os times sul-americanos têm muito essa questão de jogar em casa, jogar na frente da torcida, é muito forte isso. O Brasil, acho que muito mais por mérito seu do que por demérito das eliminatórias, sempre foi para a Copa e esse ano a gente está vendo a maior dificuldade do Brasil. Provavelmente vai para a Copa agora porque aumentaram o número de times. Agora facilita bastante, mas antes eram quatro times que iam e um ia para Para repescagem. repescagem. Então, se a gente pega Argentina, Argentina, Uruguai, Brasil, aí tinha Colômbia, tinha Chile, que era muito forte, Paraguai Peru, fazia uma time enche o brincadeirinha, saco. o Peru, na época do Guerreiro. Então, Equador. era 7 times ali que brigavam, obviamente, o topo é o topo. Mas na Europa não tem nem essa dúvida, porque não vai ter uma Copa sem Alemanha, não vai ter uma Copa sem Espanha, pelo menos no modelo atual, se a gente parar para analisar. Exato. Aí Já teve, mas lá nos anos já teve, 80, sim, nos anos 70, mas aí não conta, porque o torneio tinha menos grupos, se eu não me engano, e também já ia para as quartas de final direto, então também era um era negócio um mais modelo bem reduzido e mais diferente. difícil de você acessar, pode-se dizer assim, por meio europeu. E aí, agora com essa expansão, não a expansão para a próxima Copa, mas sim a expansão já de agora, né, dos 8 grupos, 4 seleções por Uhum. grupo, maior quantidade de europeus, menos asiáticos e africanos. E aí vai facilitar mais pra galera da Europa lá, que é bem mais fácil pra eles se classificar do que pra gente que tem só um grupo e que se você tiver numa fase ruim, você pode até cair de Ficar primeiro, de ficar em fora. quarto, ficar às vezes em quinto e ser Sim. prejudicado por conta disso. Então, Mas acho que é isso. Ótima pergunta do Vitinho, como sempre. você quer fazer mais uma rapidinha e aí a gente encerra? Cara, o problema é que eu acho que a gente tá 1h30, 1h40 ao vivo. Estamos a 1 hora e meia. 1h30? Ó, vamos deixar pro próximo programa então. Vamos Próximo deixar pra programa próxima, a vamos gente deixar vai pra próxima. responder essas outras duas que o Vitinho mandou pra gente, que a gente não tem ideia do que seja, porque é uma foto de visualização única, então a gente não sabe, né? Então vai ficar A no gente deixa pro imaginário. próximo. A gente abre o próximo programa com essas perguntas Perfeito. aí. Então semana que vem vocês vão acompanhar essas outras duas perguntas. E só para finalizar o programa, a gente deseja feliz aniversário pro nosso próprio projeto, né? E Que que a venham gente coisas boas pro futuro. tenham coisas boas, que a gente consiga ser mais organizado, né? Que conseguir realmente Uhum. produzir o que a gente quer produzir, continuar com o podcast Mas foi um que é o ótimo nosso primeiro ano, principal assim, levando tudo em consideração, tudo que a gente tem que fazer na problemas que a gente faculdade, teve. tudo. Foi um ótimo primeiro ano e agora que o próximo ano seja muito mais organizado, que venham muito mais coisas e que a gente consiga fazer o que a gente realmente gosta, que é esse Exato. podcast aqui, e continuar com nossos conteúdos tanto no Instagram, no TikTok, que a gente foi bem, conseguiu engatar uma sequência boa, veio as provas e tudo. A gente vai tentar retomar isso de uma maneira mais organizada. E é sempre agradecer todo mundo que acompanha a gente pelo apoio e por tudo que vocês têm feito de divulgação, de sugestão de conteúdos, do que fazer e tal. A gente agradece muito e é muito importante pra gente. Perfeito, é isso. É, a gente agradece sempre, muito obrigado pelo apoio.
por tudo. Eu faço as palavras do Edu as minhas, né? Obrigado por tudo. A gente vai continuar fazendo isso aqui porque é o que a gente gosta. Eu, pelo menos, amo fazer esse podcast. Pra mim é maravilhoso estar aqui, falar do que a gente ama e falar ainda entre amigos, entre irmãos, que a gente é, né? Vocês acham que a gente. Vocês talvez não saibam se a gente é tão junto assim ou não, mas a gente é muito próximo, a gente se fala todo tempo. Então o Filipão tá me mandando mensagem. Eu Felipe, quero que esse moleque vá embora, Felipe é né? gênio. Felipão é gênio, um beijo pro Filipão. Mas muito obrigado por todo mundo que sempre apoia a gente. Tenham paciência com os nossos tempos fora, né? Porque É difícil, é é muito difícil. difícil e A também a gente gente tenta, tá sem o estúdio, então se a gente tivesse o estúdio, acho que a gente teria faria muito produzido mais fácil. mais, né? Sim. E online, eu e Edu, a gente tem agendas diferentes, né? Então, de final de semana, que é quando a gente consegue gravar. Agora que tá nas férias, a gente consegue gravar em dia de semana, a gente consegue se Uhum. organizar melhor. Então, vai provavelmente sair mais conteúdo pra vocês. Não vou cravar nada, mas provavelmente vai sair mesmo. E é isso, muito obrigado. Você, por favor, deixe seu comentário aí, né? Qualquer coisa que você queira falar sobre a Alguma Eurocopa, coisa Copa da Euro, América. da Copa América, da própria Premier League da Exato. temporada passada, se algum time te Se quiser surpreendeu. falar do Corinthians também, pode falar do Corinthians, Pode falar tá do uma Corinthians, a merda. gente provavelmente vai falar do Corinthians no No próximo próximo episódio a episódio, gente provavelmente vai mas falar. pode estar uma merda e eu vou falar pra cacete, eu vou falar estressado, vai ser. Mas enfim. Então é isso, gente. Muito obrigado. Siga o Faça Sabor em todas as redes sociais, aqui no YouTube principalmente. Deixa o like, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Além de também, né, seguir a gente nas plataformas como o Twitter. Até o Twitter que tá meio parado, mas você pode seguir também. Meu TikTok e o Instagram Ah, e principalmente. lembrando que daqui a pouco volta também o segundo tempo do nosso querido Vitor Cravari, que Perfeito. estava mandando as perguntas pra gente, daqui a pouco volta. Esse Com doido aí ele, vai a gente vai voltar. fazer um negócio mais voltado para algum jogador específico da Euro, que pode ser sua despedida, e também outras coisinhas que a gente vai pensando. A gente tá Mas muito pensando em obrigado. umas outras ideias pra ampliar aqui o nosso conteúdo, principalmente no YouTube, que é É o é, carro-chefe, né? tipo, é o carro-chefe, né? É o que eu, pelo menos, particularmente gosto mais de fazer. Que é isso aqui, é os vídeos pro YouTube, que eu gosto muito de fazer isso aqui. E é isso, muito obrigado, gente, mais uma vez. Continue acompanhando o Faça a Bola, episódio 21 está entregue, prontinho pra você. E continue aproveitando. E muito feliz de estar completando um ano de projeto com esse grande amigo Eduardo Santana que eu tenho, que é maravilhoso. Maravilhoso não, quero que ele vá embora, tranque o curso da faculdade, nunca mais quero te ver. Mas no Perfeito. fundo, no fundo eu gosto de você. Como um Ah, que amigo. fofo, cara. Que fofo. Muito Tem que ser obrigado. fofo. Programa de aniversário tem que ser fofo. Eu vou chorar, vou chorar. Aí, muito obrigado aqui você Você por vai tudo, chorar. todo esse projeto aqui que a gente tem feito, está sendo muito sensacional. Você é um cara bacana, né? Médio ali, não vou te elogiar tanto Sério. aqui, né? Porque seu time é uma merda, mas enfim. Um beijo pra você, um Você tá beijo com uma pra todos camisa do que estão Racing, assistindo. cara. O que você tá falando? Ah, cara, mas essa camisa é foda, falei. Não Muito bonita falei. essa camisa. Não falei que não é foda. Tô falando que você tá com a camisa Muito do obrigado a Racing. todos que acompanharam o 21º episódio do Faças da Bola. A gente se vê semana É, que vem. rapaziada. Um beijo pra vocês, boa semana e simbora.